Olá, pessoal! Seja bem-vindo à aula que a gente vai falar sobre a proteção e backup de ambientes, seja ele data center, servidores, aplicações. A gente já pode preparar aí para estar começando essa aula que eu preparei, que está um conteúdo bem novo, um conteúdo interessante de backup, que não é uma coisa simples, mas poucas empresas efetivamente usam isso na prática, beleza? Beleza, minha apresentação tá ok? Então, a partir desse momento, pessoal, estamos oficialmente começando a quarta aula da série da jornada do Expert em TI com foco em System Center. Eu vou estar falando hoje nessa aula que vai ser sobre proteção e backup de servidores, tanto de ambiente que você tem hoje no seu data center on-premise, como ambiente que você tem também em nuvem e até mesmo como você utilizar a replicação do seu site utilizando o recurso do Azure Site Recovery. Então a gente vai falar desde como você melhorar o seu backup utilizando as soluções da Microsoft, como você utilizar também recursos avançados de você ter isso em nuvem ou até mesmo um site recovery a um custo muito acessível. Eu vou compartilhar agora a minha tela neste momento para a gente estar começando a aula. Então eu vou sair para me desligar aqui a webcam, para mim colocar minha tela. Como eu comentei, o foco vai ser hoje sobre proteção e backup de servidores, utilizando a solução do System Center Data Protection Manager. Esse conteúdo é um conteúdo que eu tenho dentro do meu treinamento, é um treinamento avançado, que é o System Center Expert 2016, um treinamento completo. Então, essas são aulas, né, que eu estou trazendo para você, que são conteúdos, né, para você aprofundar mais nas ferramentas do System Center. Hoje são um total de 6 soluções que temos dentro do System Center. E para a gente começar, é importante, né, eu falar um pouquinho, a gente vai falar nessa aula, eu vou falar sobre uma introdução do que é o backup, os fundamentos de backups da Microsoft, a adoção da solução como um todo e também a arquitetura, e depois vamos para os componentes e prática. Só que antes de começar, eu preciso falar sobre o System Center, porque o DPM, ou Data Protection Manager, é um dos produtos da suíte do System Center. Então você precisa conhecer a ferramenta para você, né, utilizar. Então hoje o System Center, qual que é o objetivo do System Center? É fornecer uma TI mais dinâmica, uma TI como serviço. Então, de um lado, eu tenho o proprietário, ou seja, o cliente que solicita para mim, administrador de rede, data center, de servidores, as requisições dele. Então, toda essa intermediação é feita ou diretamente ou unidiretamente, e isso, querendo ou não, acaba fugindo de vários processos, fugindo de muita coisa. A gente poderia simplificar, a gente fica fazendo manual. Então, dentro do SCM, a gente tem alguns pilares, né, dos produtos, cada um com a sua importância. O primeiro pilar é a infraestrutura como um todo. Então, quando eu falo infraestrutura, eu tenho desde infraestrutura física, virtual, que são meus servidores virtuais, meus host VM, Hyper-V, Server, físico, que são os servidores meus físicos, seus bancos, que seja. Minha nuvem privada, que então é todo o conjunto que eu tenho no meu ambiente on-premise, as nuvens que eu tenho do ambiente de produção, homologação, desenvolvimento, e minha nuvem pública, que são minhas aplicações, meus recursos que estão na nuvem. Então, com isso, a solução System Center, ela visa o quê? Fazer um gerenciamento da infraestrutura como um todo, seu ambiente fim a fim. E na área da infraestrutura, a gente tem 4 produtos. O primeiro deles, que é um dos produtos com bastante destaque, é o Configuration Manager, o produto voltado para fazer gerenciamento de dispositivos, computadores, estações, servidores, dispositivo móvel, seja ele Windows, Linux, Unix, Mac e também dispositivo móvel como iOS, Android e Windows Phone. É uma ferramenta completa que vai desde a gestão de aplicação, gestão de inventário, desde fazer a implantação das suas aplicações automatizadas, implantar recursos como atualização, como deploy de sistema operacional, suporte remoto. É a ferramenta mesmo, muito usada principalmente para a área que atende estações, servidores para dar suporte. É uma ferramenta completa. É um dos produtos que eu mais gosto da suíte do System Center, dentre dos 6 produtos. Em seguida, eu tenho o Operation Manager, que é a ferramenta voltada para fazer backup de o monitoramento, né, de servidores.
e aplicações. Então, com ele eu consigo fazer o monitoramento fim a fim, desde... Se eu tenho um servidor físico, eu consigo monitorar a porta de rede dele, da minha placa de rede. Eu consigo monitorar o sistema operacional como um todo. Eu consigo monitorar os serviços que estão executando e as funções, seja, se tem uma função de ES, eu consigo monitorar ela. Consigo monitorar a camada de serviço dessa minha aplicação ou servidor. E, por fim, consigo estender isso para fazer um monitoramento de rede, que vai desde monitorar o meu switch, os roteadores, todo o meu conjunto da minha rede. Então, por exemplo, se uma porta do meu switch queimar, eu consigo saber o que o meu ambiente foi impactado, uma vez você tem esse monitoramento fim a fim utilizando o Operation Manager. Com isso você consegue dimensionar SLAs do tipo, qual que é o meu termo, né, que é o Service Level Agreement, que é o termo de disponibilidade da minha aplicação. Você consegue mensurar isso, que é uma coisa que a gente vê mais em... Você vai contratar um serviço na Amazon, no Azure, hoje você muito vê esse termo de a disponibilidade 99.999. Então, para você medir isso, o Operation Manager é a ferramenta para isso, e ele estende também a monitorar o nível da aplicação. Hoje acontece muito. O dono da aplicação, né, o proprietário da aplicação, vira para você da infraestrutura, o administrador de rede. Ó, Guilherme, eu estou com um problema na minha aplicação. E o desenvolvedor que não tem conhecimento quase nenhum de infraestrutura fala, é memória. E você, não, eu já analisei, verifiquei que não é memória, eu já verifiquei pelo Operation Manager que tanto os controladores de performance estão ok, todos estão dentro do esperado da aplicação, e o problema está no código. Então, através do recurso que é Application Performance Monitoring, eu consigo identificar, através do código, uma query que está executando no meu banco, que está congestionando o acesso à minha aplicação. Isso é um dos exemplos. Eu posso usar isso para procedure ou até mesmo erro do código da aplicação. Então aí você às vezes está brigando, não brigando, né? Mas é o que acontece muito, está discutindo com o desenvolvedor, sendo que o problema está no banco de dados, por exemplo. Então esse é um dos exemplos que você pode aplicar. O terceiro produto é o Virtual Machine Manager, é um produto fantástico também, voltado para fazer o gerenciamento de ambientes virtuais. Guilherme, gerencia ambientes Hyper-V? Sim. Ambientes VMware? Sim. XenServer? Também. Então é uma solução voltada para fazer o gerenciamento de ambientes virtuais, não restrito apenas para host ou máquinas virtuais. Como quando eu falo ambiente virtual, o que você entende? Entre cluster, hypervisor e máquinas virtuais. Mas não. Ele faz desde a gestão da rede como serviço, que é a Software Defined Network, que é um termo bastante novo, como a storage como definida por software, que eu consigo gerenciar Fiber Channel, eu consigo gerenciar Storage iSCSI, Storage SMB ou Storage Space Direct. É um recurso novo que permite você fazer a hiperconvergência da sua storage, misturar os seus hosts com os seus recursos que você tem da virtualização. E na rede eu faço desde gerenciamento de load balance, redes lógicas, redes virtuais, todo o conjunto completo da minha infraestrutura de rede através de ACLs, profile QoS de rede, qual é LAN, né, que ele está, essa rede, você consegue gerenciar, qual que é a ACL que ela pertence, e até mesmo a VLAN você consegue gerenciar. No lado do pilar de automatização, entra as ferramentas que vão integrar a suíte como um todo. Então, uma vez que eu tenho todos esses produtos, para me integrar, né, eu utilizo um dos produtos que é o Orchestrate para fazer a automatização. Esse produto permite eu fazer a automatização de todas as maneiras, desde, por exemplo, eu quero provisionar a criação de usuários. É uma coisa simples, mas que não requer o seu nível 1, ou a sua equipe ficar criando usuários, ativando e-mail, aprovisionando se ele vai ter acesso ao Skype, se ele vai ter acesso a um grupo específico do file server, se ele vai ter uma acesso a um grupo de uma sua aplicação. Então, com isso, você pode colocar isso no Orchestrate para automatizar toda essa entrega de um usuário que foi contratado, ou um usuário que foi desligado, você desativar, mover e remover os grupos, você consegue fazer isso, desde automatizar o processo de usuário instalar a aplicação, criar uma VLAN no seu switch e atribuir lá uma porta. Então você consegue fazer automatizações sim. Aqui realmente essa ferramenta não tem limitação. Quando eu falo limitação é o que você tiver, né, desde que tenha suportado dentro das tecnologias, você consegue fazer, desde seja PowerShell, Java, Tomcat, Shell, VB Script,
JSON, todas essas tecnologias você consegue automatizar. Unix, você consegue fazer de várias tecnologias, automatizar aqui. E depois eu tenho o Service Manager que oferece, né, que é o sexto produto da suite, que oferece a solução que permite eu fazer a entrega, né, e o gerenciamento como serviço, desde o gerenciamento de incidentes da minha central de serviço, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de requisições. E o interessante dessa ferramenta, é que ele consegue disponibilizar um portal para os meus usuários que eles efetuem, né, a própria solicitação dos serviços, não criar um incidente. Geralmente, você precisa criar um servidor ou um usuário na rede, o que você faz? Você pede o usuário para abrir um incidente. Só que você tem que ir lá pegar essas informações do formulário que foi gerado no seu ticket e preencher ela para criar um usuário, provisionar uma máquina. Não, você pode, através do Service Manager aqui, automatizar essa ação. Então você coloca um formulário que depois que o usuário preencher, pode ser uma requisição direta, que o usuário solicita, ele já vai lá, cria uma máquina, ou você pode colocar isso um workflow, um fluxo, que permite você ir lá na estação, né, e aprovar o usuário, o gerente de quem pediu. Por exemplo, eu solicitei que seja instalado o Office na minha máquina. Então, para me instalar o Office, primeiro ele vai no meu gerente para ele aprovar. Uma vez que o gerente aprovou, ele vai lá, pega a licença disponível e instala o meu Office automatizado na minha estação. Isso é um exemplo das capacidades que você pode fazer com automatização. Aqui, realmente, você pode colocar várias ofertas, né, para ser distribuída. E do lado ainda, né, que a gente foca hoje, a gente vai lá falar sobre o Data Protection Manager, que é a solução voltada para backups de ambientes, seja ambientes virtuais, ambientes físicos, ambientes em cloud, ambientes em fita, né? Você consegue fazer o backup. O ambiente como um todo, você consegue fazer a proteção dele. Da suite, esse é um dos produtos que tem um pouco menor de utilização comparado a outros produtos, porque, querendo ou não, é uma ferramenta, a Microsoft, o foco dela não é o backup, mas é uma solução. Uma vez que você tem um licenciamento do System Center, você tem o direito de utilizar o DPM. Então, você não gasta no licenciamento e comprar uma ferramenta específica para backup, sendo que você já tem o licenciamento, né? E eu vou mostrar também outras alternativas para você, se mesmo que você não tenha o licenciamento do System Center, como você pode utilizar o DPM, seja ele em on-premise ou em nuvem, a um custo super acessível, sem ter que investir no licenciamento, né? Quando você tem um System Center, você vai utilizar toda a suite, que são 6 produtos. É uma suite incrível. Uma vez você faz a integração entre ela, você utiliza efetivamente os componentes que compõem ela, é uma solução que agrega muito na sua gestão, na sua organização, no seu provisionamento e automatização. Então, o objetivo é fornecer uma TI como serviço, uma TI mais flexível, uma TI que você sai daquele ficar apagando fogo e foca em soluções, focam em recursos inovadores para você levar para sua empresa, levar para a sua organização. Então essa é uma introdução geral do System Center que você precisa saber do que a gente está falando. E agora eu vou estar começando. Antes de começar a falar sobre backup e proteção, eu preciso falar o fundamento. Qual que é o fundamento por trás da proteção e backup do DPM? O DPM hoje, para fazer backup, né, ele utiliza a infraestrutura muito convencional, que é a utilizada pelo Volume Shadow Copy. Deixem no comentário só para me saber se todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, que é o recurso Volume Shadow Copy, permite você fazer restore de arquivos. Acredito que muito de vocês utilizam ele para fazer restore de arquivos. E o DPM, né, como é uma solução baseada em Windows Server, ele utiliza, assim como o Windows Server Backup, utiliza esse recurso, que permite você criar instantâneo de maneira muito rápida. Qual que é o principal problema hoje? Eu tenho backups, né, muito antigo. Eu não preciso ficar fazendo backup deles full diariamente ou semanais. Eu posso fazer só uma replicação dele ou um arquivo consistente. Esse recurso, ele permite, né, o Volume Shadow Copy no backup também, eu criar backups, né, que são backups diferenciais com o nível de armazenamento muito menor. Seja ele um arquivo mais antigo, um arquivo histórico, você não quer fazer backup full todo dia. Você não quer... por exemplo, eu quero modificar um backup que já foi incluído, eu não quero rodar um full, então ele permite fazer isso. Arquivos que não foram incluídos durante o backup também pode fazer. Então essa aqui é uma ilustração. Eu tenho um volume protegido, né, um volume backupeado. Todo dado que ele é feito backup, ele vai, né, ele faz uma operação
de escrita na minha mídia de backup. Então, toda vez que um arquivo é modificado, ou é acrescentado, ou um arquivo ativo, ele vai mudar só aquele ponto, né? Só aquele ponto consistente, muito parecido com o snapshot, assim como você faz um restore dos seus arquivos que estão no file server, quando você tem um volume Shadow Copy utilizando. É um recurso fantástico, que tem nativamente no Windows Server, e o backup utiliza a estrutura bem similar, assim como outras soluções, como backup exec, soluções hoje do mercado que fazem o backup também. Infraestrutura, só aqui um pouco, né, aprofundando mais da infraestrutura do backup do Windows Server, uma vez que eu tenho o volume Shadow Copy, né, que é o VSS, que é a nomenclatura dele, ele utiliza, né, toda uma orquestração, né, baseado em cada provedor, né, do volume Shadow Copy. Eu tenho cada agente para cada aplicação específica. Eu tenho um agente para Hyper-V, eu tenho um agente para SQL, eu tenho um para D, eu tenho um para máquinas virtuais, eu tenho um específico para cluster, file server. Cada agente eu tenho uma configuração específica. Exchange, SharePoint, cada um eu tenho um agente específico. Máquinas virtuais Linux, ambientes VMware. Então tudo isso eu tenho um agente específico, mas ele usa por trás o volume Shadow Copy. Então esse é um desenho, uma ilustração de como que funcionaria o backup. Uma vez que eu tenho o volume Shadow Copy controlando, ele faz uma requisição para o meu provider, ele escreve essa escrita, né, e com isso ele faz a proteção do meu dado, dos meus discos, das informações que eu tenho para uma área segura, seja uma library, que é uma mídia que tem as minhas fitas, né, que é as fitas LTO, que é conhecida, né, ou um backup em disco, ou um backup em nuvem, ok? Mas, Guilherme, por que eu vou utilizar o DPM? Eu já tenho uma ferramenta de mercado. Você disse que o DPM é uma solução boa, mas também não é a top do mercado. Realmente, ele não é uma ferramenta top no mercado, mas é uma ferramenta que está com bastante, né, destaque ultimamente. Isso aqui, para quem não sabe, o Gartner é uma principal consultoria que avalia as principais ferramentas do mercado. E nessa avaliação, no quesito de disaster recovery como serviço ou backup como serviço, a Microsoft ela está bem posicionada, principalmente concorrendo a ferramentas como VMware, IBM, que estão ferramentas mais maduras nesse quesito, Verizon, Acronis, ferramentas para backup como serviço. Aqui não estou envolvendo backup tradicional, que é o backup em fita, mas soluções que já têm suporte a backup como serviço, assim como aplicação como serviço, tem também backup como serviço, que é um termo novo, que é uma solução que permite fazer o backup tanto ambiente on-premise, de nuvem. Então essa avaliação, né, que foi feita em junho de 2016, acredito que vai estar esses valores podem estar mudando aí agora nesse ano ainda, mas não saiu nada ainda se mudou esse posicionamento da Microsoft, mas a Microsoft está bem posicionada, né, como o segundo no posicionamento de líder. Aqui do lado na esquerda tem as mudanças, né, então ele está no segundo posicionamento comparado com ferramentas IBM de backup, que são backups, né, ferramentas mais maduras, bem mais antigas, né, então é um destaque muito forte da solução. Então esse é um dos motivos para que eu possa utilizar o DPM, né, a solução já voltada com um backup, né, um disaster recovery as a service, ou seja, uma recuperação de desastre, né, como serviço. E o DPM é uma solução de enterprise, não é só para pequenas empresas, não é só para média, mas pequenas, médias até grandes empresas. Como eu comentei, ele utiliza uma estrutura toda baseada em volume Shadow Copy para eu executar, né, esses jobs de backup. A proteção dele é baseada num agente, então eu tenho um agente baseado em Windows. Aqui tem um ponto interessante, o DPM, por ser um produto Microsoft, ele também consegue fazer backup de máquina de servidores Linux, mas desde que eles sejam virtuais, ok? Isso é uma limitação do próprio DPM. Se for falar dos produtos do System Center, o DPM, que ou não, ele é a ovelha negra, porque é um dos produtos mais novos da suíte do System Center, mas ele já nasceu não backupeando servidores físicos Linux, mas diretamente ambientes virtuais. Então ele realmente não faz backup de servidores físicos, quando eu estou falando de Linux, mas somente backups virtuais. Se tiver no VMware, eu consigo fazer backup? Consegue. Se tiver no Hyper-V, consegue, é suportado, ok? Então ele é baseado, um agente que tem para cada workload ou cada aplicação, que pode ser por seu workload específico, como AD, file server, o backup do seu SharePoint, sua base de dados,
ou também baseado em um arquivo. Você quer fazer um arquivo, um backup de um arquivo, você consegue também, ok? Então, assim como qualquer outro backup, eu consigo fazer proteções, né, de cada específica para cada tipo de aplicação. Eu posso fazer tipos diferentes de backup também, backup em fita, backup em disco, backup em nuvem, com agendamento específico, de maneira que, uma vez que eu faço o backup, que é a minha proteção, que é muito importante, eu preciso também definir um horário para que não tenha impacto na minha aplicação durante o backup, querendo ou não, o backup, durante o momento do backup, está copiando os arquivos, está backupeando a sua aplicação, pode demandar uma utilização de throughput maior. Então é importante isso. E ele permite também eu fazer uma recuperação a item level. O que é isso? Que permite eu recuperar a nível de, por exemplo, se eu tenho um agente que está baseado no Exchange, que é a solução de e-mail da Microsoft, eu consigo recuperar uma mailbox que foi apagada numa caixa, numa conta específica de e-mail. Eu não preciso recuperar uma base de dados do Exchange ou uma conta inteira para me recuperar um item que foi apagado da caixa de entrada, por exemplo. Então, ele permite eu fazer a esse nível. Uma OU que foi apagada dentro do meu AD, eu consigo recuperar ela a esse ponto. Uma tabela no meu banco de dados que foi apagada, eu consigo recuperar a esse nível. Então, a recuperação a nível de item, isso é muito importante. Existe uma integração muito forte, assim como o Operation Manager, que é a ferramenta de backup para você monitorar seus backups, se eles estão em dia, como também os produtos do System Center, como o Orchestrate para você automatizar o processo de backup, restore. Ele pertence, né, e tem suporte à retenção de longo prazo. O que é retenção de longo prazo? É você reter esses dados por um tempo. Você tem um histórico, você precisa armazenar. O backup não é só você configurar e fazer, você tem que armazenar ele. Porque você pode precisar daquelas informações daqui 1 ano, 2 anos, principalmente se tiver auditoria, órgãos como Bacen, PCI, que exigem que você tenha pelo menos 5 anos de backup online, mais 10 offline, que você permite essa recuperação. Então é importante que você tenha essa atenção. Você pode, né, utilizar o backup para ambientes VMs Windows, físicas Windows ou Linux também. Tem suporte a backup do recurso novo do Windows Server 2016, que é o Storage Space Direct. A proposta do Storage Space Direct, só exemplificando para você, é que permite eu fazer uma hiperconvergência. O que é isso, Guilherme? Permite eu criar, no mesmo ambiente virtual que eu tenho, eu utilizo o servidor que ele tem a função hoje de VM ou Hyper-V, ele faz tanto a virtualização como também o armazenamento. Então, eu utilizo a área útil que eu já tenho da minha storage, que eu já tenho dos meus discos locais, né, que estão nos servidores, sem precisar de uma switch SAN ou uma storage. Então, esse recurso é fantástico. E a proposta do DPM, né, como um todo, e a Microsoft está fomentando muito isso, é você não utilizar fitas de backup. Hoje, o maior custo hoje da TI, tirando o switch, a parte de SAN, né, que é a storage, é também fitas de backup. Backup é muito caro. Você pegar uma fita LTO e a última, se não me engano, é a 6 ou 7, que é a última disponível, é em torno aí, mais ou menos aí, você comprar uma fita aí de uns compactados 7 tera e descompactado aí uns 3 tera em média de $500 pra você comprar uma fita. Imagina quantas fitas você vai precisar para fazer backup. Qual que é a retenção disso? Então, querendo ou não, é um backup muito caro. E a proposta da Microsoft é o quê? Você faça backup em discos diário. Hoje, normalmente, algumas organizações utilizam backup diário, né, em disco, e o semanal é utilizado como backup em fita. E aqui a proposta é diferente. É utilizar o backups diário em disco, como já é feito, e os backups semanais, quinzenais, mensais, anuais, faça-os diretamente na nuvem, que você vai pagar centavos por giga. Muito diferente do que uma fita. Você paga uma informação muito alta, você tem que reter, você tem que ter um cofre para armazenar isso, tem que ser um lugar separado, então não adianta você fazer igual as torres gêmeas, né, lá em Nova York, que foram implodidas, né, e os backups estão sendo replicados do lado de 2 prédios, né, então todo o backup que eles tinham estava replicado entre 2 sites, ou seja, 2 prédios idênticos. Só que esses prédios que acontecem estavam, os 2 foram afetados, ninguém nunca imaginou isso. Então, muitas empresas faliram por causa disso. Então, o backup seu tem que estar na área externa. Então, nada melhor de você ter esse backup na nuvem, porque isso ele vai estar totalmente externo, né? Não vai correr o risco de estar no mesmo
data center, o seu backup, né, que às vezes costuma estar, ok? E o DPM, dando uma pincelada nele, como eu já expliquei, eu preciso falar, né, dos componentes que envolvem o DPM. Então, o DPM eu tenho um principal dele, quando eu faço a implantação dele, eu adquiri ele via licenciamento da Microsoft com o System Center, né? Por padrão, eu já tem que ter um SQL. E SQL, eu tenho que comprar um SQL? Não. SQL, quando você compra o System Center, você já ganha uma licença do SQL Standard. Uma vez que eu tenho um servidor, pode ser físico ou virtual, nas versões anteriores, principalmente o DPM 2010, era recomendado que esse servidor seja físico. Não é necessário, pode ser hoje 100% virtual, desde o 2012 R2. Hoje já estamos na versão 2016. Para você implantar, você pode colocar, você vai precisar de um servidor de banco, um servidor de DPM, ambos podem estar no mesmo servidor ou separado, dependendo do seu tamanho. Então, com isso, você vai fazer o tipo de backup, né? Eu vou ter os meus agentes, uma vez que eu tenho DPM, eu vou ter os meus agentes. Então, eu vou instalar os agentes para Windows Servers, Active Directory, Hyper-V, File Server, SQL, SharePoint, Exchange, Dynamics, Windows Client eu posso fazer backup também. Eu posso fazer backup de ambientes VMware, é suportado também, seja ele Linux, ou Unix, ou macOS. Desde que esteja suportado no VMware, você consegue fazer backup. Mas lembrando, backup da máquina virtual. Eu consigo fazer backup também de ambientes, máquinas Linux que estejam rodando dentro do Hyper-V. E na infraestrutura como um todo, eu posso ter um site secundário de backup, isso é importante, senão acontece igual a Torre Gêmeas, dois prédios sem implodir ao mesmo tempo, a sua réplica do backup também está na mesma área e pode ser afetada. Você perde os dados, você perdeu a informação hoje, basicamente você perde a empresa toda. Então isso é muito importante. Assim como um site, a gente vai falar sobre site recovery, é importante também ter um site de backup que vai ter essas informações, ok? Em seguida, eu tenho a minha fitas de backup. Então você vai ter conectado lá através de fibra ou Ethernet a sua library, né, que tem lá os seus robôs que você faz backup, que ele faz todo o DPM, né? O DPM não armazena nada. Todo armazenamento fica o quê? Ele fica numa storage, quando é disco, fica numa mídia ou um compartilhamento, pode usar SMB também, é suportado no Storage Space, ou até mesmo na nuvem você também consegue fazer. Pode utilizar tanto o Azure como também outras soluções do mercado também consegue fazer, como a AWS, você consegue fazer também esse backup, ok? E quais são os métodos de backup? Eu já expliquei um pouco sobre eles, mas eu posso fazer a proteção de várias maneiras. A tradicional principalmente quando a gente utiliza cenários diário, disco para disco, ou seja, eu vou pegar um servidor e vou enviar esse backup para um disco que vai reter esse disco. Qual que é a vantagem disso? Que disco, a velocidade de escrita e leitura é muito maior, principalmente quando você faz backup. Fita, querendo ou não, por mais seja uma LTO 6, 7, a taxa de render ainda é pequena e tem um custo muito alto, né? Mesmo com um custo alto, ela tem velocidade também limitada. Então, discos, se você tem discos de 10K, que são discos intermediários, geralmente é utilizar discos SATA mesmo para fazer backup, depende do seu workload, mas discos SAS, né, de 10K é a velocidade que eu tenho do disco, né? Então, entre 500 IOPS, a IOPS, para quem não sabe, é a utilização e a escrita, né, do meu disco, tanto a leitura como a escrita. Então, isso permite eu ter um backup mais rápido quando eu faço disco. Depois, eu posso fazer esse backup, por exemplo, quinzenal, semanal, via library, que é as minhas fitas de backup, que é um backup que eu protejo o meu servidor, né, minha máquina virtual, do disco para a fita. Então, que eu faço backup no método tradicional, utilizando a fita. Eu posso fazer também o backup que é baseado em disco, depois baseado em fita. Esse é o tradicional. Hoje, a maioria das empresas quando a gente fala de backup, é o mais utilizado, que é o quê? Primeiro, você faz backup do servidor, joga para o disco diário e semanal joga para a fita, depois retém. Esse é o tradicional, quando eu visito cliente, é o cenário mais utilizado, né? Tanto que ultimamente está tendo muita adoção o backup em nuvem, que eu vou falar agora, que é a estratégia que a Microsoft está fomentando os clientes que eu tenho atuado. A gente está oferecendo essa vantagem que é principalmente redução de custo, né? Ter um custo acessível do backup e ao mesmo tempo uma proteção maior, que é fazer um backup dos seus servidores, primeiro para disco, que é mais rápido, ok? Depois, em seguida, eu fazer isso para a nuvem. Então, a nuvem eu consigo reter 100 anos essas informações. Só para vocês terem uma ideia, hoje, se você fazer um backup hoje no Azure, mais ou menos aí, se você tiver uns 5 teras, você vai estar
gastando por mês no Brasil, hospedando no Brasil, estou até pegando essas informações da calculadora do Azure, mais ou menos em uns 300 a 400 reais, 5 teras de dados, ok? Lembrando que é uma replicação só para o Brasil, não entre data centers. Então, comparado, se for comprar hoje 5 teras de fitas, se for gastar, lembrando, 5 tera é uma fita. Então, uma fita você vai reter ela por um tempo. Então, hoje um backup, você vê a diferencial, R$ 1.300, hoje você consegue contratar um serviço para fazer o Azure, né? E fazer todo essa otimização do seu backup é um custo muito mais acessível e também, né, longe, né, do seu data center, longe, se caso você tiver um problema, uma catástrofe que seja, uma catástrofe natural ou alguma pane que seja, você tem esse backup protegido fora do seu ambiente, ok? E a arquitetura, pincelando a arquitetura do DPM, quando você vai implantar o DPM, ou se você já tem implantado, você precisa conhecer as funções que eu tenho. Ao implantar o DPM, ele automaticamente cria um servidor com DPM Server, ou seja, o servidor que tem a função do Manage Server do DPM. Ao implantar ele tem a base de dados, como eu já comentei. Em seguida eu vou fazer as conexões com as minhas storages, seja uma library, que é a minha fita, eu faço a conexão com os meus discos, eu vou ter tanto discos SMB, disco via SCSI, disco via Fiber Channel, eu vou ter o meu site secundário DPM, é importante, principalmente para você ter o backup desses dados, né, que vão ter, esses discos aqui são os discos apresentados via SCSI ou via fibra diretamente no meu DPM. Uma vez que eu feito isso, eu faço a proteção desse meu cliente, que é o meu agente. Então tem um agente que eu instalo, e esse agente nada mais é, o DPM ele manda informações do job quando ele vai executar, e durante o backup, né, que ele fazer no backup, ele envia essas mudanças, essas informações para a minha storage, né? Então, toda a informação que é backupada, o DPM manda para o SQL para colocar no catálogo para saber qual ponto que você fez o backup, se ele é diferencial, se ele é full. Então, tudo isso fica numa base de dados armazenado e para você ter um histórico, todas essas informações do backup tiveram falha e tudo isso, né? E através do DPM você consegue ter todo esse controle para interface. Eu tenho o DPM uma central console, né, que permite eu gerenciar, eu posso gerenciar o DPM multi-sites, ou seja, várias localidades, vários ambientes que eu tenho, eu posso separar isso de maneira que eu tenha um controle total do meu backup. Ok? Isso é uma estrutura simples. E tem um recurso interessante, que é o seguinte, essa mesma infraestrutura que hoje, para eu comprar hoje o DPM, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comprar também o System Center. Mas o System Center ajeita todos os produtos, que é uma solução, uma suíte completa, fantástica de gestão, automatização, provisionamento. Mas se você não tem o System Center hoje, você precisa de uma solução de backup, o que eu recomendo para você agora utiliza a função, né, que chama Azure Backup Server. O que é o Azure Backup Server? Nada mais é uma função similar, idêntica ao DPM, só que tem algumas diferenças, que ele não faz o backup em fita. Essa é a principal diferença e não tem suporte a sites secundários do DPM. Então essa é a principal diferença. Então é uma interface engine, né, idêntica ao DPM, só que ele não tem suporte para você fazer monitoramento, suporte a fitas de backup e também ter o controle de site secundário. E isso pode ser rodado onde? A Microsoft, ao você adquirir este serviço, você não precisa comprar o System Center, primeiramente. Em seguida, você também não precisa comprar uma licença do Backup Server. Desde que você contrate os serviços de backups da Microsoft, do Azure, que você vai pagar pelo que você armazenar, você tem o direito gratuitamente de usar essa ferramenta. Então, ou seja, você vai gastar lá, dependendo do seu licenciamento do System Center, $4.000, $10.000 e mais os seus agentes protegidos, se não for um ambiente virtual. Então você vai aqui pagar já, esse valor já dá para você pagar já vários meses protegido, né, com o backup. Se você está pensando em trocar o seu backup, cogitar, aí é uma ferramenta que você pode estar pensando. Lembrando, não é a melhor do mercado, mas ela oferece um backup principalmente, né, eu utilizo ela em consultoria bastante, principalmente para fazer backup de ambientes Microsoft. Ah, Guilherme, eu tenho um Oracle. Realmente o Oracle, se não for virtual, eu não consigo fazer backup. Eu não tenho suporte a fazer o backup por ele, ok? Então tem algumas limitações do DPM sim, mas a proposta de você utilizar o DPM na nuvem, né, que é o Azure Backup Server, é bem interessante. E agora,
Até aqui eu mostrei uma introdução, o que é o System Center, o que é, e agora eu vou mostrar na prática, que é a parte que eu gosto, que eu vou mostrar para vocês o DPM, o que é o DPM. Acredito que muitos de vocês pode não conhecer, então é importante que a gente conheça, né, para a gente poder aprofundar. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Nesse momento, vou entrar com as minhas credenciais. Vocês já avisam aqui, estão gostando, pessoal, do conteúdo? É só mais ou menos me dar o feedback aí, para me saber que vocês estão achando a aula até aqui, ok? Por enquanto foi passando mesmo, você conhecer um pouco mais a ferramenta, porque em sequência eu vou falar também dos recursos de replicação que eu tenho do Azure, ok? Aqui, ó, deixa eu logar. Eu tenho um servidor aqui com o DPM. Eu tenho a estrutura aqui, é um ambiente que eu tenho aqui de laboratório, algumas máquinas específicas, mas eu vou mostrar para vocês aqui diretamente o DPM, ok? Muito bom, que bacana aí, o pessoal tá gostando, Davi, pessoal aí, que legal, massa. Então bora lá. É o seguinte, o DPM, uma vez que eu faça a implantação dele, essa aqui é a interface dele, a console de administração do Data Protection Manager. A primeira coisa, quando eu faço a implantação, é o quê? Entregar os discos. Então, no meu ambiente aqui, eu tenho os discos que são entregues no meu ambiente. Eu tenho aqui 2 volumes, um de 2 teras e poucos, outro de quase 1,5 tera, ok? Esses discos aqui, uma vez que eu entreguei ele, no meu caso, está entregue via SCSI, eu poderia entregar ele via SMB, de várias maneiras, basta eu vir cá e adicionar, entregar esse disco via SMB ou via também recursos de Fiber Channel, ele permite adicionar esse disco. Então eu tenho um disco disponível, poderia vir cá, adicionar e ele aparece disco. Eu adicionei esse disco, eu vou mapear as minhas libraries, caso eu tenha uma tape library. Se você estiver construindo uma ferramenta de backup agora, eu já recomendo, né, que você já pense em utilizar a nuvem ao invés de fita, porque fita é muito caro, requer robô é caro. Se você aumenta essa bandeja de backup, que são só as fitas, isso impede muita coisa. Em seguida, o meu backup em nuvem. Se você olhar esse meu ambiente, né, que é um ambiente que eu tenho alguns servidores de produção, alguns servidores com dados menor. Então, hoje, eu tenho, além do backup que eu tenho utilizado em disco, mais ou menos aí 3,4 teras, eu tenho o backup também em nuvem. Então, hoje eu tenho mais ou menos quase 1,5 tera em nuvem. Então, eu não utilizo o backup em library. Eu não faço o backup em library. Eu utilizo o backup para retenção de... Além do diário, né, que é o semanal, eu faço diretamente com a nuvem. Então, eu faço a retenção diretamente na nuvem, que permite ter um custo muito mais acessível, ok? Olha que legal, o Nadilson fez um comentário interessante. Eu até já trabalhei num cenário desse, que o Nadilson falou. Guilherme, como você comentou, né, nada impede você gerar os arquivos de backup no Windows, né, e backupear esses arquivos utilizando o DPM. Tem essa limitação, eu não faço o agente direto do Oracle. Eu já passei isso um DB2, nem foi Oracle, foi um banco DB2, que ele não conseguia fazer o backup, que era um cluster. E qual foi a alternativa? A gente backupou, jogou esse backup para um diretório de arquivo e o DPM lá e fazia esse backup. A diferença é, quando você faz via agente, ou seja, via DB2 ou via Oracle, é o backup baseado em SQL ou banco de dados. E quando eu faço isso é baseado em arquivo. Então, excelente comentário, Nadilson, obrigado. Então, é uma alternativa aí que você pode utilizar, sim, eu já utilizei ela, para fazer backups de ambiente, ok? Em seguida, que eu apresentei discos, libraries online, eu vou gerenciar os agentes. Então, dentro dos meus agentes, aqui onde eu instalo. Como que eu instalo os agentes, Guilherme? Basicamente, todos os seus agentes que são Windows, você faz a instalação dele, baseado no seu AD, você busca e faz a instalação automática. Se for manual, você também. E aqui tem uma parte bacana. Eu posso gerenciar computadores Windows Server, que estejam, seja ele físico ou virtuais, ou também ambientes VMware eu consigo gerenciar. Então, se eu tenho um ambiente VMware, um ambiente virtual, eu consigo utilizar ele para fazer o backup. O que você vai precisar? Você vai precisar do vCenter, que é a ferramenta de gerenciamento do VMware, a partir do 4.5 já tem suporte a fazer o backup do VMware. Ah, Guilherme, eu tenho a versão 4. O 4 realmente não é, já está bem obsoleto do VMware e não tem suporte. Então, eu seleciono a opção de backup de Windows Server. Quando eu avanço, tem as opções. Eu posso atachar um agente existente. O que é um agente existente? Por exemplo, eu tenho um servidor em DMZ, eu quero fazer backup dele. Ele não está no meu AD. Então, com isso, eu posso instalar ele manual, depois e vir aqui atachar ele dentro do DPM. Aí aqui tem as opções. Você está num
em workgroup, se ele está num domínio, né, untrusted, ou se ele está no domínio. Então tem várias opções que eu posso escolher. Quando eu instalo via não está no domínio ONDMZ, ele gera um certificado ou uma chave que permite eu fazer o backup e reconhecer o servidor uma vez que eu atache ele. Em seguida eu vou instalar. Quando eu instalo, ele já pega para mim aqui todos os servidores que eu tenho na minha rede. Então, baseado no AD, ele vai buscar tudo, seja estação, servidores, clusters, ele vai buscar tudo para mim. Então, uma vez eu seleciono uma máquina, eu vou pegar aqui uma máquina que eu tenho, SS, ele vai buscar essa informação. Deixa ele buscar aqui essa informação, que ele vai fazer o quê? Ele vai buscar os servidores. Aqui, deixa eu pegar aqui, porque esse servidor aqui não está não tá no meu ambiente. Eu vou pegar aqui um servidor qualquer, só para vocês verem. Vou pegar aqui o meu servidor, deixa eu pegar tudo que é a XSRV, ok? Vou pegar aqui, por exemplo, o AD03. É um servidor de Active Directory. Então, uma vez que eu adiciono esse servidor, seleciono ele. A próxima etapa é entrar nas credenciais. Eu preciso de permissões administrativas para poder instalar, ok? Em seguida, eu venho aqui e coloco as minhas credenciais. As credenciais para poder instalar. Depois, uma vez que eu instalo o agente, eu consigo fazer o backup. Em seguida, o pessoal está comentando, está gostando muito. Obrigado, pessoal. O Bruno Gutenberg, legal. O Richardson aí conseguiu voltar, bacana. Show. Vamos lá. Então, continuando, só revisando. Entreguei o disco, entreguei as libraries, entreguei o backup online. O online, que é legal, basta você vir cá e registrar. Então, você registra o seu backup lá, você registra o subscript do Azure, ele configura diretamente o backup por aqui, ok? É muito simples. Em seguida, que eu faço isso, eu tenho que criar as minhas proteções. Como que eu faço essas proteções? Eu tenho aqui vários backups, eu vou mostrar aqui cada um aqui para vocês entenderem. Deixa eu só diminuir aqui para vocês verificarem, né, todos esses backups. O que são Protection Group? É os grupos de proteções. Aqui eu vou criar as regras baseado no agente que eu instalei. Eu vou backupear esse ambiente. Eu tenho aqui alguns grupos. Primeiro grupo inativo, que é servidores que já foram algum momento protegidos, não estão mais, são apenas históricos. Então tem aqui os servidores históricos deles, ok? E aqui eu tenho os meus grupos. Eu vou pegar um grupo existente, depois vou criar um novo só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vou pegar aqui um do meu backup do meu Active Directory, ok? O backup do Active Directory tem um agente específico, então uma vez que eu instalo ele, eu preciso fazer um backup do tipo do Active Directory. Então aqui, ó, eu consigo ver já um backup do tipo System State, que é o backup recomendado, né, para do seu Active Directory. Então eu vou nas propriedades desse meu backup, vou em propriedades. Quando eu digo nas propriedades desse meu backup, aqui eu seleciono qual que é o meu servidor, né? No meu caso já está selecionado. Aqui o tipo de backup é um backup incluído do Active Directory, né? Que é o System State. Eu avanço. Em seguida aqui é o nome do meu grupo e aqui são as opções. Eu quero salvar esse backup um tempo curto, onde eu posso escolher aqui se é em fita, eu posso jogar um backup às vezes curto direto para fita. O recomendado é de para disco, né? Que é o backup que você faz diário. Então diário ele vai ser feito via disco. E eu habilitei também fazer online porque eu já tenho o meu Azure Backup conectado. Então, o meu recurso de armazenamento do backup do Azure está conectado. Eu não tenho a opção de selecionar o backup por fita porque eu não tenho nenhuma library conectada, eu só tenho backup em fita. Tanto que esse meu servidor, como eu estou mostrando para vocês, ele já está sendo backupeado em nuvem. Tanto diariamente ele manda backup em disco e semanalmente ele manda esse backup em nuvem. E depois que eu preencher o nome, o tipo de método que eu quero fazer backup, a próxima etapa é as configurações, né? Quanto ele vai reter esse dado. Hoje o meu backup curto, que é o short, ele vai fazer a retenção 5 dias. Hoje no meu ambiente está dessa maneira. Geralmente a recomendação é 7 dias, ou seja, você vai fazer o backup de segunda até domingo. Quando chegar na próxima segunda, ele vai, no 8º dia, ele vai substituir o primeiro backup. Esse é o padrão, geralmente, que a gente trabalha de reter 7 dias. Ele vai resultar quando? Todo dia, às 6 horas da noite. No meu aqui tá esse horário. Claro que geralmente é um backup, geralmente fora da sua janela, né? Um horário da sua janela que ele faz, executa esse backup. Depois das 10 horas da noite, depois da meia-noite, né? Você tem que considerar o tempo também que ele vai fazer esse backup, que ele vai gastar para ele fazer esse full. Esse aqui é o meu backup full, que é feito diariamente. Em seguida, eu tenho os consistent check, que é o consistent check. Lembra, eu expliquei o volume shadow copy? Aqui nada mais ele fica fazendo a cada 15 minutos, ele cria ponteiros, né, instantâneos do meu backup. Então isso é importante. Por exemplo, se um arquivo meu foi modificado no meu AD 15 minutos atrás, eu consigo recuperar ele. Se foi modificado
uma mailbox do meu Exchange aqui no atrás, se eu tiver feito a consistência, eu consigo recuperar ele quando eu não perco aquele histórico, principalmente ambientes de SQL. Hoje, para vocês, não sei se vocês sabem, para você restaurar uma tabela ou uma base de dados, além da base de dados, eu preciso também do log dessa base. E se você não fazer o backup desse log, você não consegue recuperar o seu banco de dados totalmente íntegro. Então é importante que você, geralmente, o que os DBAs fazem? Eles criam rotina, né? Ou geralmente acaba nós, administradores, fazendo, que é rodar backups com maior frequência de log, porque de maneira que se eu precisar restaurar um backup, eu consigo pegar um backup full, mais o log e fazer uma recuperação, e posso pegar um backup full de mais dias, não precisa ser necessariamente do dia, isso a gente consegue recuperar um nível muito maior. Então, geralmente é uma das maneiras utilizadas, porque querendo ou não, se torna um backup menor do que ficar fazendo um backup da base diariamente todo dia. Então, geralmente eu já vi muito, né? Utiliza muito, é uma boa prática. Você faz os backups de log com muita frequência nos seus SQL, e já o backup full, né? Você executa ele uma vez ao dia, um horário específico para fazer isso, de maneira que você não tenha impacto, ok? Bacana? Então, continuando, o meu tá habilitado. Aqui, se eu vou escolher o backup em nuvem, eu quero selecionar, eu poderia selecionar aqui se eu não quiser fazer backup em nuvem. Eu vou avançar. E aqui é a retenção na nuvem também. Eu também tenho uma retenção para a nuvem, que eu também não é só colocar para lá, eu tenho que controlar isso. Então, hoje, como que está a minha retenção? Ela tá, ele faz quando? Uma vez por semana. Quando? Ao sábado, às 9 horas da noite. Eu poderia colocar mais um horário, assim como o backup diz, eu posso ter múltiplos horários. Então, esse é o horário que o meu backup é encaminhado para a nuvem. Por que tá sábado? Que geralmente é um horário que a minha banda, que não, quando você envia para a nuvem, você tem que considerar também a sua banda de internet. Você pode limitar um threshold, pode também pela ferramenta, mas é importante fazer isso fora do horário, né, para você enviar isso no nuvem, porque não nuvem você tem que enviar um dado. Mas lembrando, o primeiro é full, o restante é diferencial. Então, se o primeiro backup seu, Guilherme, tem um banco com 700 GB. O envio, né, vai ser mais demorado, obviamente. O seguido vai ser só os diferenciais que vai ter lá. Se você teve um diferencial por dia de 500 MB, ele vai enviar 500 MB quando for fazer esse backup, ok? Em seguida, eu tenho a retenção também do meu ambiente online, né? E aqui é interessante, o meu ambiente, eu tenho que eu faço backups diários com a retenção de 5 dias. O ideal é entre 7 dias, ok? Só que aí eu tenho o tipo de retenção que eu envio para a nuvem. Então, ou seja, a minha retenção não está em disco, mas ela está diretamente na nuvem, que eu tenho um custo muito melhor e mais acessível. Em seguida, como que está a minha política de backup hoje, que é o recomendado, né? Isso é a maioria das empresas, quando a gente trabalha projetos de backup, seja ele Microsoft ou não Microsoft, qual a recomendação? Faça o backup diário com retenção de 7 dias. A política de retenção semanal é armazenar 4 semanas do mês, ok? Em seguida, o backup mensal eu reter. Todo mês eu criar uma retenção. Sempre ao sábado, ele vai criar uma nova retenção. E o anual, aqui eu posso escolher. O meu hoje está 1 ano, ok? Mas eu poderia colocar aqui 99 anos, por exemplo, né? E reter esses dados por 99 anos na nuvem, né? É o suportado, até 100 anos é suportado. Então, ou seja, às vezes a gente nem vai viver por isso, né? A não sei que a expectativa de vida aumente, né? Sim, a gente torce por isso, né? Se Deus quiser. Mas permite eu reter esse dado aí por muito tempo, né, utilizando a retenção em nuvem, né? Então, esse aí é algum dos recursos que eu consigo fazer ao criar um backup utilizando o DPM. Então, é bem simples. Então, mostrando para vocês, editando um novo. Agora, eu quero criar um backup novo. Eu vou criar aqui um novo só para vocês verem. Eu vou dar um novo, ok? O Richard está comentando. Realmente, nuvem, né? Você tem esse impasse que o primeiro backup é doloroso. Eu tenho um cliente que a gente fez o envio desse backup, né, para a nuvem. Ele tinha um file server com mais ou menos aí quase 10 teras. Então, o primeiro envio foi realmente doloroso. Gastou aí algumas semanas, né, para fazer. Na verdade, foram quase 3 semanas que gastou para fazer. E olha que dedicou um link exclusivo, né? Um link não era tão grande, a gente recomendou um link de 50 MB para fazer isso, né? Um 50 MB full, mas o cliente disponibilizou um link de 30 MB para a gente fazer esse envio. Então, realmente é algo aí, mas acabou que a gente ainda concorreu com algumas outras coisas que estavam saindo por esse link, né? Que era um link de 30 MB. Então, que a gente gastou um pouco mais de quase 2 semanas e alguns 2 dias, se eu não me engano, foi isso que a gente gastou para fazer esse envio do file server. Então, realmente dói mesmo o primeiro envio. Em nuvem, depois o restante
né? A dor é menor, ok? Quando eu crio, eu escolho a opção se ele é baseado em cliente ou baseado em servidores. Por quê? Porque cliente tem opções diferentes, assim como servidores. Quando eu falo cliente, eu falo Windows Client, ok? Aqui, quando eu faço backup, lembra que eu tenho um agente que pode ser por domínio ou por workgroup, ok? Eu tenho um servidor também de workgroup, está sendo backupeado. Se eu ver que sim é suportado, backup, servidores estão workgroup. O meu aqui é o meu Skype front-end, que está sendo backupeado. Ele tem tanto base de dados, ele tem todos os arquivos. Então, toda vez que eu vou criar um backup, ele dá as opções que ele pode fazer. Então, esse é um exemplo aqui do workgroup. Quais são as opções de backup que ele deu? Ele deu para mim backups de volumes, que é o backup arquivos. Ele deu para mim backup bare metal, que é o backup do sistema operacional da máquina. É muito importante que você faça isso. E deu também backup de banco de dados. Então, eu tenho uma instância aqui que roda o serviço do front-end do Skype for Business. E, em seguida, compartilhamentos são os compartilhamentos que eu tenho na minha rede. Então, esse servidor deu essas 4 opções, né, que eu posso fazer o backup. Então, vou pegar um outro servidor aqui. Eu quero, por exemplo, fazer o backup do meu cluster de virtualização. Quando eu seleciono aqui o cluster, ele vai carregar todas as máquinas. Aí eu posso optar por fazer o backup via agente de cluster ou agente da estação. Qual que é a diferença, né, entre a agente de servidor e agente virtual? O backup de agente virtual, ele faz o backup de quê? Da máquina virtual, ou seja, do seu arquivo VHD ou VMDK, se for VMware. Faz o backup inteiro desse VMDK. Como você faz o restore? Você faz o restore dessa máquina virtual como todo. Então, se essa máquina virtual for apagada, você vai recuperar a máquina virtual inteira. E é possível também eu fazer o backup do sistema operacional, ou seja, do servidor, que ele faz o backup bare metal. O que é o backup bare metal? Para quem não sabe, é o backup full do sistema operacional, que inclui tanto o sistema operacional como a partição de BMR, a partição de BIOS ou UEFI. Hoje está vindo as novas versões. Então é importante que você tenha, você dividir, né, o que vai ser ambientes virtuais, se você precisa virtuais, ou backup bare metal. Qual que é a desvantagem do backup de máquina virtual? Se eu vou fazer um backup de um banco, eu tenho lá vários discos, ele vai fazer o backup completo dessa máquina. Beleza, vai estar protegido. Só que às vezes a gente pode ter políticas diferentes. Por exemplo, eu faço backup do sistema operacional todo dia e a base eu tenho diferenciais específicos que eu rodo consistência a cada 15 minutos, mas a base em si eu rodo uma vez ou duas vezes a cada um dia, por exemplo. Então dá para você dividir isso. Então, aí, quando você tem muito disco, é mais recomendado você inclua o backup que você quer utilizando o agente Windows Server ao invés do agente da máquina virtual, ok? Então essa diferença, eu acredito que vocês manterem dessa maneira, vocês vão ter um backup muito mais íntegro e um backup mais organizado. Então com isso, selecionando o cluster, seleciono aqui o tipo da agente, como eu estou vendo que ele é do tipo Hyper-V. Então se eu quiser instalar fazer o backup dessa máquina, que ele não deu opção para mim nem de disk nem nada. Por quê? Porque é um backup de máquina virtual, então ele faz o backup da máquina virtual inteira, ok? Se eu minimizar o meu cluster, eu vou pegar aqui um servidor agora, que eu tenho já no meu ambiente, eu quero fazer o backup dele. Então, o que eu vou fazer? Depois eu vou selecionar aqui qual que é o meu servidor que eu vou fazer backup. Eu vou pegar aqui o meu servidor de SQL. Vou pegar um servidor aqui de SQL que eu tenho. Enquanto ele carrega, ele trouxe para mim aqui todos os compartilhamentos, todos os volumes, todas as minhas SQL, né? E assim como proteção, meu backup do bare metal, ok? Quando eu seleciono para fazer o backup da base de dados, do banco de dados, né? A gente baseado em SQL, ele traz para mim qual que é a instância. Então, aqui eu tenho 3 instâncias. Eu quero fazer, por exemplo, da instância do RP. Só que eu não quero incluir todas as bases. Eu não quero pegar, eu seleciono aqui as bases que eu quero. Então, por exemplo, eu quero deixar só algumas bases específicas. Eu quero pegar só a Proteus, por exemplo. Seleciono essa base, vou avançar. Então aqui nesse momento agora eu selecionei o que eu quero fazer backup, eu criei o grupo, né, o tipo dele, e agora, uma vez que eu selecionei, eu vou definir o nome desse grupo. Então vai ser PG, né, Proteus, ok? Que é o backup que eu quero fazer da minha base de dados do meu RP. Eu vou armazenar esse dado a um tempo curto, né, que é o backup short term, sim, que é o backup em disco. Eu vou utilizar em nuvem? Eu posso selecionar nesse momento se eu quero ou não. Eu vou utilizar o backup em disco, ok? Vou deixar aqui o nuvem selecionado também, que eu vou usar, manter essa estratégia, que é uma estratégia lá. Qual que é a retenção? Aqui ele já pegou o meu padrão, que é 5 dias, que são backups semanais. Você precisa fazer backup 7 dias? Depende da sua política. Você que vai dizer melhor qual que é a sua necessidade hoje. Você precisa recuperar um backup
somente do que foi modificado na semana ou também no final de semana. Você que vai dizer qual que é o melhor cenário. Então, aqui eu vou colocar 7 dias, por exemplo, considerando que minha empresa funciona 24/7, então eu preciso ter um backup, mesmo que for pagado no sábado, domingo, eu preciso restaurar se caso precisar de algum desastre, ok? E aqui a frequência da sincronização, que é do meu, lembrando, volume Shadow Copy, a minha sincronização por padrão, ela é a cada 15 minutos, eu posso aumentar esse valor. O ideal mesmo, principalmente servidor de arquivos, é você trabalhar entre 30 até 1 hora. Bancos vai depender do que você vai separar. O importante é você separar arquivos de logs do que é arquivo de banco, ok? Então é entre 30 até 1 hora. É ideal. Log, geralmente 15 minutos é muito utilizado, então alguma das opções você pode utilizar e customizar, ok? Quando ele vai executar esse backup full? Ele vai executar todos os dias às 8 horas. Então eu posso vir cá e modificar e colocar que ele vai executar não nas 8 horas, mas a partir das 11 horas da noite. Selecione aqui às 11 horas, ok? Vou avançar. Em seguida, aqui tem um recurso legal, muitas ferramentas do mercado também fazem isso, que ele faz uma alocação, ele verifica. Para mim fazer o backup dessa base, eu tenho que verificar se o meu disco, a minha library, os meus recursos, eles conseguem alocar. Porque uma vez que eu faço um backup, que eu vou reter 7 dias o diário, eu vou reter 4 semanas o semanal, um mês, cada mês um backup, 12 durante o ano, e depois eu vou reter durante 10 anos, eu preciso saber isso, que isso vai considerar na minha retenção, vai influenciar quantas vezes eu vou precisar, quantos discos eu vou precisar, ou quanto de novo eu vou precisar. Então, nesse momento, ele já calcula se eu tenho espaço suficiente. Olha que esse backup meu, ele tem um total de 8,45 GB, e eu vou, o total que eu vou precisar alocar 14 GB, então eu posso vir cá, qualquer momento, modificar, né, ele fazer um colocation, olha que legal, ele traz para mim que o que eu vou precisar proteger, eu posso fazer um colocation, utilizar esse backup. O que eu coloquei? É quando eu colaboro, né, eu armazenar esse backup em outra fita, por exemplo, não é uma fita exclusiva, isso é mais quando a gente envolve library, ok? Aqui eu trouxe para mim o espaço total que eu tenho 230 ainda disponível, então ele permitiu eu utilizar esse backup, eu posso também automatizar, né, ou melhorar o crescimento desse volume também. Em seguida, são os consent check que eu vou habilitar, eu posso colocar um horário para ele agendar ou executar de imediato, por padrão ele executa de imediato. E aqui é o backup em nuvem. Eu seleciono ele aqui se eu quiser fazer backup em nuvem. E aqui a retenção. Quando eu vou executar o backup em nuvem? Eu quero uma vez por semana, aos sábados, no horário de colocar aqui para executar um horário que seja depois que meu backup já foi feito. Considerando que meu backup começa às 11 horas, por volta de 1 hora já terminou, então meu backup em nuvem vai começar por 12 horas. Você tem que levar em consideração quando ele vai enviar o backup. Então, ele vai fazer uma vez por semana, vai fazer esse backup full às 2 horas da manhã. Em seguida, aqui eu vou configurar minhas políticas, que é muito importante. Qual que é o padrão? Que é uma boa prática. A cada 7 backups que você faz diário, ele vai reter isso durante 4 semanas, ok? Depois, qual a recomendação mensal? 12 meses, que ele retém a cada mês, ele gera um novo backup, sempre a cada dia, cada primeiro sábado do mês, e depois ele retém isso, por exemplo, a minha norma lá do meu banco, da minha organização, que atende lá o Bacen OPCI e requer que eu seja estudado por 10 anos. Então, eu configuro aqui por 10 anos, avanço. Aqui é o tipo de backup, que se ele vai usar o backup, eu posso ter um arquivo já feito, né? Quando eu vou, por exemplo, em vez de enviar para a nuvem, que eu falei, a dor de enviar para a nuvem, o problema é o quê? Ter que enviar esses dados na nuvem. Mas esse dado, se em algum momento já foi backupeado em nuvem, você pode usar como referência esses arquivos já estão em nuvem, baseado no arquivo que você já copiou, então ele vai pegar seu diferencial. Isso é importante quando você já tem, a não ser que você tenha também recursos como o ExpressRoute, que é um recurso do Azure, que permite eu ter uma MPLS direta do meu ambiente no Azure, aí eu faço um backup muito mais rápido, né? Quando eu tenho esse tipo de conexão. Então isso é possível você também dentro do seu data center. Aqui eu vou mandar pela rede mesmo. Eu vou avançar, e aqui no final ele valida para mim se todas aquelas regras minhas estão em compliance, qual que é as configurações que eu apliquei, eu confirmando elas, eu posso vir cá e mandar criar. Então, uma vez que eu criei essa regra, vou cancelar, não vou executar nesse momento, eu consigo, né, gerenciar esse backup. Então, a partir disso, baseado nesse agendamento, o que ele vai fazer? Ele vai lá programar todo dia, executar esse meu backup, como eu coloquei e programei para ser executado, né, diariamente. Semanalmente vai enviar para a nuvem e vai reter todas as informações posteriormente em nuvem, né? Então, a única coisa que eu preciso ter manutenção para esse meu banco, né? Se eu incluir mais database, vir cá editar, incluir mais uma database, verificar se teve algum alerta, igual que eu verifiquei que dentro do monitoramento
voltando agora na guia de proteção, eu tenho aqui uma guia, eu tô até com alguns erros do meu backup, que ele não conseguiu criar o backup, alguns backups específicos ele não conseguiu criar, principalmente o backup bare metal, em alguns servidores específicos, o servidor de unidade certificadora do AD, o servidor do Skype endpoint, do Edge, também não conseguiu fazer o backup bare metal, então que é a data, eu consigo ver se lê, eu consigo vir cá, forçar um resumo desse backup, então é acompanhar mesmo, gerar uma alerta que ele envia por e-mail, eu posso fazer esse ponto. Aqui em Jobs, eu consigo ver os jobs que estão em execução. Eu acredito que pelo horário, eu tenho alguns backups já em execução, porque minha política de backup executa backups a partir das 7 horas, 6 horas, 8 horas, 9 horas. Eu acredito que eu tenho algum backup, que se tiver eu já mostro para vocês os backups que estão sendo feitos baseado no agendamento. Deixa ele só carregar para ele trazer as informações. Olha que legal. Eu tenho 4 backups em execução e aqui eu consigo ver. Olha que legal. Desses backups, né? Então são backups full da máquina. Um exemplo que eu tenho um backup de proxy, que é um servidor meu de proxy, ele está em progresso. Aqui eu consigo ver mais detalhes desse grupo, se eu clicar nele. Eu tenho um aqui que executou, começou mais ou menos 7h52, eu consigo ver o quanto de arquivo já foi transferido, né? Isso eu consigo ver. Quando eu clico em detalhes, ele traz para mim que o tipo de proteção é um backup full da máquina, então ele está fazendo nesse momento. Da máquina, daqui, tá vendo? Cada protection group que eu vejo, eu tenho protection group de máquinas virtuais full, do Active Directory, então ele está executando neste momento. Então, esses são alguns recursos, né, que permite eu monitorar e acompanhar. E como que é a recuperação, Guilherme? A recuperação, uma vez você é backupado, chegou a hora H, você precisa voltar ao backup, que é a hora do vamos ver, né, que seu backup está funcionando. E aqui é um ponto importante, o backup só funciona quando você testa. Guilherme, na minha empresa não tem uma política de teste. Primeiro, você pode investir milhões em qualquer ferramenta, se o backup não funcionar no Restore, nada adianta todos esses milhões que você investiu na melhor tape library, a melhor fita ou a melhor ferramenta, nada adianta. Então, qualquer outra ferramenta aí que funciona no backup vai ser melhor do que ela. Então, é importante que esse backup funcione. E uma vez que eu faça esse backup, se eu precisar em algum momento recuperar, eu posso ter esse backup validado. O legal do DPM é que ele roda a consistência, né? É um período muito, muito grande. Então, a cada 15 minutos ele verifica se esse backup seu está consistente. Mas além disso, você precisa de mais coisas? Sim. O que é o importante? Você ter um ambiente de teste, um ambiente de homologação para você fazer teste, recuperar a base, testar se as informações estão íntegras, porque só assim você vai saber se efetivamente seu backup está funcionando. Porque senão, se você tem uma pane no seu data center, nos seus servidores, um desastre natural, na hora de fazer o backup, esse backup não está funcionando, com certeza você vai ter problema com isso, vai ter muita dor de cabeça, porque mesmo, é até pior, eu costumo dizer, às vezes é melhor você não ter o backup que ter o backup e não funcionar. Por quê? Porque quando você tem um investimento, você já investiu na ferramenta, já investiu para configurar, tem alguém que toma conta, e esse backup não está funcionando, eu acho a dor ainda pior quando não tem nenhum backup. Né? É um erro, sim, os dois são errados, mas eu acredito que ainda é pior quando você tem um backup e não está funcionando, porque a obrigação em quem administra, né, quem controla os backups é manter esses dados consistentes, ok? Então eu vou pegar aqui um agente meu do AD, por exemplo, e aqui eu consigo ver o histórico, né, de recoveries. Olha aqui, eu consigo ver no dia 1, que foi ontem, ele fez um backup, baseado no recovery, eu consigo fazer um restore deste meu arquivo. Selecionar este backup, que é um tipo bare metal, ok? Aqui eu seleciono, se eu quero copiar para uma mídia, copiar para uma fita. Esse aqui é baseado num agente via arquivo, eu coloco o arquivo de destino, onde ele vai enviar. Então eu vou precisar de um total de 20 GB, que ele vai pegar todo o backup dessa minha máquina completa e fazer o restore. Como essa aqui é um backup baseado em agente do servidor, como eu já expliquei, o que eu preciso fazer? Guilherme, meu servidor crashou, eu preciso restaurar o backup. O DPM ele gera uma mídia que permite você dar o restore do backup. Então, basicamente, assim como você tem o Arc Service, Veritas, ou Acronis, ou outras ferramentas do mercado aí que você faz o backup, ele gera uma mídia, você dá o boot nessa mídia, entra com as informações do servidor, no caso do DPM, e faz o restore da máquina. Quando é virtual, ele é mais rápido esse processo. Ele consegue restaurar por completo essa máquina virtual, ok? Então, feito isso, essas informações, eu consigo voltar. Vou pegar um outro aqui só para vocês verem também um outro agente, pegar um aqui de SQL.
pegar aqui instância do SQL, vou pegar aqui uma base, por exemplo, do Proteus, e aqui eu tenho o backup dessa minha base de dados, que aqui eu consigo ver todos os pontos de recuperação que eu tenho desse backup. E aqui é legal, olha, eu tenho aqui o Recovery Point, que é de arquivos, pastas, exchange, que é o nível de item. Olha que legal. Se eu pegar um diretório, por exemplo, o meu servidor de arquivos, vamos ver, pegar um servidor aqui de arquivos, o volume, vamos pegar aqui qual volume que eu quero verificar. Aqui, ó, shares, não esse aqui, deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui que dá para mim mostrar para você. RP, talvez eu tenha esse aqui também, vamos ver os volumes. Eu tenho o volume D, olha que legal, eu tenho esse backup. Quando eu seleciono esse tipo de restore, o que ele vai trazer para mim? Ao nível de passo, olha que legal. Do dia 21 de setembro de 2016, esse aqui é um horário que eu selecionei, ele tem esse diretório, esse é o último backup que eu tenho. Então olha aqui, é o mais antigo na verdade. Então olha aqui, eu consigo ver que dentro do D, qual passo eu quero recuperar. Então, por exemplo, eu quero recuperar dentro de reports, eu tenho um diretório aqui da TOTS do meu lá, eu tenho as informações do meu servidor de RP. Então, a qualquer momento eu posso vir cá, selecionar um recovery, né? Que ele vai exportar esse arquivo. Olha que legal. O arquivo XML, que pode ser uma nota fiscal, do meu RP, que eu quero recuperar, ele faz ao nível granular. Então, isso é um recurso fantástico, né? Que permite eu fazer uma proteção ao nível bem completo, ok? Continuando, né? Até aqui, pessoal, eu mostrei para você como utilizar, né, o backup DPM. Não dá, né, para me explorar, mas é uma ferramenta muito simples. Eu estou mostrando para vocês que o essencial para vocês começarem, né, e quem sabe fomentar a utilização dessa solução hoje na sua organização. Lembrando que se você utilizar o backup em nuvem, você não vai ter que investir na ferramenta como um todo, você tem ela de graça. Ou seja, só o que você utilizar na nuvem que você vai pagar, a Microsoft dá para você utilizando o Edge Backup Server. A diferença é que ele não tem backup em fita, nenhum monitoramento utilizando o Operation Manager. Essa é a diferença. Então é uma solução fantástica. Eu ficaria aqui vários dias falando das configurações que eu posso fazer nele mais avançadas, mas eu mostrei para vocês o essencial, o que você precisa para fazer backup, que desde as configurações necessárias para fazer o backup. E agora, continuando, né? Vocês pediram, eu vou estar falando um pouco sobre Site Recover, que também é um recurso muito utilizado, muito demandado e tem um custo muito grande, que acaba sendo inacessível, né, para a maioria das empresas, que é o nosso Site Recovery. A Microsoft tem uma solução de Site Recovery? Tem. Como que ela chama? É o Azure Site Recovery, é a solução da Microsoft. Ela tem um diferencial muito grande comparado às outras ferramentas do mercado, qual que é a principal diferença dela? Ela não precisa necessariamente você pagar para utilizar o recurso. Você vai pagar só quando você tiver alguma pane, algum acionamento, ou seja, ligar uma máquina virtual, quando você está fazendo a proteção no servidor, ok? Depois você vai pagar só os diferencial que está sendo replicado. Então, hoje você vai contratar um colocation, um site no seu data center mais próximo, ou fazer a configuração de um site cover, seja VMware ou qualquer outro, você vai pagar milhares de dólares. É muito caro mesmo. Eu tenho clientes, vários que estão utilizando esse recurso já, que faz ao nível de você faz, sem ter que investir em outro data center secundário, que vai gastar milhares de reais também, você utiliza o próprio Azure para fazer esse backup sem ter que investir em nada de infraestrutura e ter um site recovery, ok? A função, né, qual que é o objetivo do Disaster Recovery? É eu continuar a empresa, o meu negócio, mesmo que ele esteja dado uma pane, uma catástrofe, que seja. O backup, ele protege a gente. Só que imagina que o seu data center você mora próximo a um lago, vamos pensar um desastre natural pior possível. Deu uma enchente, molhou seus equipamentos, você perdeu todas as informações que você precisa restaurar esse ambiente. Até você restaurar esse backup, que pode estar danificado, subir no tudo, você vai ter um downtime muito grande, é um tempo de parada. Se dependendo do seu SLA que você tem com seus clientes que forem muito curto, ou seja, um SLA 99.9, você vai ter que fazer a recuperação quanto antes, para você cumprir, né, o seu termo de contrato que você fez com o seu cliente, com o seu fornecedor. Então, o objetivo do DR, né, que é o Site Recovery, é a gente prover uma continuidade do nosso negócio, da nossa empresa de maneira contínua.
E com isso, a gente consegue fazer um disaster recovery, né? Ele é totalmente baseado no Azure. E então é Azure e eu não consigo fazer Microsoft? Não. Você consegue fazer site recovery de ambientes Microsoft, ambiente Linux, ambientes VMware também. Eu consigo fazer essa recuperação. Qual que é o objetivo de fazer dele? Eu posso fazer isso para, em caso de começar a enviar meus servidores para a nuvem. Aqui vai um recurso bem interessante. Se você hoje está pensando em migrar o seu servidor para a nuvem, a melhor maneira hoje de você enviar ele, que é mais rápida e 100% online, é utilizando o Azure Site Recovery. Então, não só serve para você fazer um disaster recovery, como também você fazer migração para o Azure. Então, permite você fazer essa migração de maneira contínua utilizando o Azure, beleza? Então lá, ambiente teste, ambiente cloud, eu quero migrar, né? Da adoção da nuvem, eu quero testar recursos no Azure, levar ambiente de produção, né? Ambiente de report, de análise, tudo isso são alguns cenários suportados. O que você vai precisar? De uma subscrição do Azure. Para você testar, você pode aplicar uma trial, né? Para você testar os recursos do Azure, né? E consumir, né? E testar esses recursos. Então esse é um desenho, eu tenho meu ambiente on-premise, eu tenho meu ambiente do Azure, eu faço uma réplica entre eles. Né? Qual seria o cenário tradicional que eu gastaria milhares de reais? Eu teria 2 sites e faço aplicação. É possível fazer isso também? Pode fazer isso no Hyper-V, pode fazer no VM. O VM tem uma ferramenta específica, o Hyper-V tem nativo, que é o Hyper-V Réplica, ok? Mas através do VMM, que é um produto do System Center, você consegue fazer o réplica também de data centers, utilizando esse recurso, né? Assim como entre data centers do Azure, você consegue acrescentar esse backup. E o que é que o Azure Site Recovery ele protege? Primeiro, ambientes virtuais, que são Hyper-V. Esses ambientes podem ser tanto cluster como fora do cluster. Eu consigo fazer ele, eu preciso, né, não necessariamente ter o VMM é o Virtual Machine Manager para gerenciar ambientes virtuais. Eu posso fazer utilizando o VMM, que é mais simples, ou utilizando o Hyper-V nativo. Eu consigo também fazer de máquinas virtuais que sejam VMware, sejam máquinas físicas ou máquinas virtuais, independente do sistema operacional. Assim como o Windows também é suportado todos os sistemas operacionais que são executados no Hyper-V, como Linux, Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian, são suportados também todas as distribuições, assim como o VMware. Qual que é a limitação? Cada Hypervisor tem uma limitação do sistema operacional, aqui vale a mesma coisa. Máquinas virtuais físicas, né, ou servidores físicos ou servidores virtuais, tanto Windows como Linux. E o legal do Site Recovery, ele é uma ferramenta muito bem posicionada, então eu mostrei no gráfico, que está principalmente destaque ao Azure, na segunda análise do gato, é o seu posicionamento, é uma ferramenta muito legal. Qual que é a utilização para o Site Recovery? Você pode usar ele para o quê? Para fazer, né, uma alta disponibilidade, né, não alta disponibilidade, mas é um failover, uma migração de suas máquinas virtuais para a nuvem. Isso é muito interessante. Como eu falei, se você está pensando em migrar os seus servidores para a nuvem, é a melhor ferramenta para você fazer isso. Então você consegue fazer esse failover, né? É como se fosse fazer um live migration. Eu pego um servidor e faço essa movimentação, ok? Posso também fazer toda a coordenação, né, e monitoramento para mim fazer essa replicação assíncrona, ou seja, não depende que eu pare o meu ambiente para fazer uma replicação. Ele faz isso 100% online, ele consegue fazer essa migração e permite também eu coordenar depois um disaster recovery, seja um disaster recovery plan. Vamos supor que hoje a sua companhia de energia vai fazer uma manutenção em plena quinta-feira, já te avisou tudo, só que você precisa mover o seu data center, as máquinas críticas para a nuvem. Então você pode qualquer momento ir lá e mandar mover essa máquina. Então automaticamente ele vai lá, pega essa máquina como se fosse um vMotion, um Live Migration. Em seguida, eu posso também monitorar, porque se eu tenho um DR, eu tenho que monitorar, saber a disponibilidade dele. Eu posso fazer testes, esse recurso é muito legal. O backup, para você fazer um teste de backup hoje, o que você precisa? Subir um novo ambiente, isolar ele e fazer o backup. No Azure, é possível simular um teste. O que é um teste? Saber se essa máquina minha está replicada, se o meu site de conta está funcionando. Então esse recurso ele é muito interessante. Você nada mais vai pegar um servidor que tem a função, por exemplo, de um banco, você vai subir esse servidor na nuvem e testar se está funcionando para você verificar se o seu DR está replicado. Então isso é muito bacana. Outra coisa, eu vou precisar também de uma rede virtual. Por que você vai precisar de uma rede virtual com o seu ambiente data center, né? Que é uma VPN para o Azure, é para você fazer a comunicação. Lembrando, uma vez que, imagina que hoje tem um desastre na minha empresa, os meus servidores críticos que eu tenho hoje, meu RP, minhas aplicações, meus bancos já foram replicados para o Azure, só que agora voltou
essa pane que eu tive na minha storage ou na minha energia, eu quero trazer de volta esse ambiente. Então, para me trazer de volta, eu preciso utilizar, tanto posso fazer isso pela internet ou como a VPN, mas a VPN vai ser a maneira, né, dele comunicar, né, os clientes. Então, por exemplo, eu posso ter uma parte do meu ambiente que caiu, outra não. Então, para eles fazer a comunicação, eu preciso de uma rede virtual que ele vai fazer essa comunicação. Até o Richard está perguntando, Guilherme, mas para manter o acesso da minha LAN, teria que ter uma VPN fechada ou via RDP? Sim, ô Richard, é recomendado você ter uma VPN, né? Na verdade, é um requisito que você tenha uma VPN, mas todo esse tráfego de enviar, ele é feito pela internet. A não ser que você possa utilizar também a VPN do Azure ou utilizar uma MPLS do Azure, que é o recurso da Microsoft que você fecha como se entregasse uma fibra diretamente do data center para você enviar. Isso então envio muito mais rápido. Então dá para fazer dessa maneira. E agora, só mostrando para vocês um desenho como ficaria. Então aqui do lado eu tenho o meu site primário, que é meu data center primário. Eu tenho aqui storage, rede, computadores, né? Eu tenho o VMM aqui para gerenciar. E do outro lado eu tenho aqui o meu site secundário. Isso é opcional, você não necessariamente precisa ter. Você pode fazer isso só se você for uma empresa que não tem um custo em um site réplica, né, dependendo do seu porte. Você pode fazer isso diretamente para a nuvem. Então, no caso que eu tenho um exemplo que eu tenho 2 sites, eu tenho meu site primário e eu tenho aqui a minha nuvem. Então, a minha nuvem que eu posso fazer todos os meus máquinas virtuais, aplicações, servidores, eu faço a orquestração, né, e o disaster recovery dele para a nuvem. Então, aqui ele faz todo o processo de enviar dados, voltar a máquina se tiver alguma pane, testar todo esse recurso, né? E eu também tenho um site, o Hyper-V Replica, quando eu trabalho na camada de Hyper-V, esses dois que consideram que seja Hyper-V, eu tenho aqui o meu segundo site faz replicação. Então, os 2 sites são replicados um para o outro, assim como a nuvem. Então, eu tenho uma tripla, né, proteção, que ou seja, todo o meu site primário eu replico ele para o Azure, assim como eu replico para o meu site secundário, e assim o meu site secundário também eu replico para a nuvem. Então, esse é o cenário ideal. Poucas empresas têm a condição, né, de investir numa estrutura dessa, é mais empresas que realmente que não podem parar, companhias aéreas, bancos geralmente tem esse tipo de data center, que é uma redundância, né, um site completo replicado, né? Então esse seria o desenho, né, de uma infraestrutura como um todo, beleza? Pessoal, estão gostando? Eu tô passando esse conteúdo que era um conteúdo que eu não ia só comentar sobre ele. Então estou passando aqui e agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu mudar aqui, esse cenário, né, que eu tenho utilizando o recurso de site recovery, ok? Que bacana que vocês estão participando, tão participativo, eu gosto de estar sempre ouvindo essas perguntas de vocês. Deixa eu só conectar aqui, ó. Eu estava provisionando aqui esse ambiente, vou até minimizar a tela aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estava configurando aqui um servidor para utilizar, né, o recurso do meu Azure Site Recovery, né, que eu preciso fazer a instalação. Calma que eu vou explicar cada um desses passos, mas tentando simular para vocês aqui um Site Recovery, né, criar um serviço aqui de Site Recovery para vocês testar. O Richard está perguntando, Guilherme, qual seria o modelo básico hoje acessível para pequenas empresas? Richard, o cenário hoje para pequenas empresas é utilizar o Hyper-V Réplica para fazer a replicação, ou seja, você vai ter um site hoje, por exemplo, que está aqui em Belo Horizonte, eu estou aqui em Belo Horizonte, você quer replicar isso para São Paulo, ok? Lá é uma filial pequena, você tem um servidor pequeno lá com 5 máquinas virtuais, 10 máquinas virtuais, considerando que é uma pequena empresa, ok? Você vai pegar esse servidor que você tem lá, com as que suporta, e vai fazer uma replicação entre seu link de internet, ok? Sua VPN, as comunicações. E qual que é a outra maneira que eu posso fazer, que é um custo muito acessível, que é utilizando esse recurso que eu estou comentando, que é o Azure Site Recovery. Ele permite eu fazer o quê? Ele permite eu acessar, né, o meu ambiente que eu tenho, replicar ele para a nuvem, e eu vou pagar o quê? O que você vai pagar, Guilherme? Eu vou pagar na nuvem só quando essa máquina virtual for ligada. Eu vou pagar alguma outra coisa, Guilherme? Sim, você vai pagar os dados que são replicados, que eles enviam para a nuvem. Por exemplo, se você está protegendo um banco de dados, todo dia esse banco de dados envia 1 GB de modificação para a nuvem. Então, todo esse dado, você vai, durante o mês, você ter total de 30 GB, você vai pagar 30 GB de replicação. Lembrando, o dado arquivo na nuvem é muito barato. O que é caro, geralmente, que ainda é mais acessível que você montar um data center novo, é o custo de performance, de utilização da sua máquina virtual, ou seja, processamento, memória, são os recursos da sua máquina virtual. Esse que é o mais caro, geralmente.
ok? O meu aqui, ó, deixa eu só minimizar essa tela aqui, que eu vou mostrar para vocês como configurar. O que você vai precisar para você fazer um site DR? Eu estou explorando aqui para vocês, isso aqui para quem nunca acessou o Azure. É a conta do Azure através do portal Azure, eu já tenho uma subscrição, ok? E quando eu crio o Azure, eu crio um Recovery Vault, que é o recurso, né, que é o Recovery Service Vault, que permite eu criar tanto backup como site recovery. Quando eu utilizo esse recurso aqui, eu consigo ver aqui uma dashboard, que traz para mim todos os meus backups, todos os meus site recoveries, né, os meus jobs estão em progresso, todas as informações. Como a gente está falando, se eu fosse utilizar o backup, como a gente falou, eu usaria a opção aqui de backup, né? Como que eu utilizaria? Aqui eu escolho o tipo de backup que eu quero, olha que legal. Eu quero backup de máquinas virtuais do Azure? Sim. É máquina virtual? Sim. Eu quero do ambiente on-premise, olha que legal. Qual tipo de máquina? Uma máquina VMware, SQL, SharePoint, System State, Betterment, olha que legal. Se eu selecionar, por exemplo, eu quero um tipo de SQL, eu dou OK. Olha que interessante. Uma vez que eu tenho a assinatura, o que vai fazer? Opa, pera aí. Para você utilizar o backup de SQL, você vai usar o recurso do Azure Backup Server, ou se não, se você já tem o DPM, você pode usar o DPM. Então, olha que legal. Nesse momento eu já baixo o Azure Backup Server, que ele é gratuitamente, se você tem a sua subscrição do Azure, né? Você baixa ele, baixou esse cara, instala ele, você vai instalar ele, vai instalar um SQL também, tudo isso ao mesmo tempo, e vai, por sequência, gerar um vault, que é o arquivo de criptografia do seu backup, né, para você comunicar com a storage do Azure. Baixa esse arquivo, você vai provisionar e utilizar esse cara. Se eu tiver o DPM, eu posso integrar. Então, essa opção aqui integra. Agora, essa é uma das opções. Feito isso, eu configuro da mesma maneira como eu já mostrei. Agora, voltando para o site recovery, dentro do site recovery, e aqui eu preparo a minha infraestrutura. Então, a primeira coisa para mim fazer, eu tenho que preparar a minha infraestrutura aqui, é o quê? Incluir qual tipo de objetivo que eu quero. Eu quero armazenar. Olha que legal, pessoal. Agora tem uma opção de eu fazer site recovery. Esse é um recurso até recente, está em preview. Site recovery do próprio Azure. Olha que interessante. Você pode ter um servidor rodando no Brasil e fazer réplica, por exemplo, para os Estados Unidos. Isso como recurso de réplica. Então dá para você fazer isso também. Daqui uns dias vai estar disponível. Por enquanto está como preview. On-premise, eu quero fazer uma replicação de máquinas que estão hospedadas no ambiente on-premise. E aqui eu seleciono o tipo de que eu quero. Eu quero enviar a máquina direto para o Azure ou quero recuperar máquinas que estão em outro site. Quando eu tenho um site secundário, eu seleciono essa opção. O tipo de máquinas virtuais que eu quero é máquina com Hyper-V, é máquinas VMware com vSphere Hypervisor ou máquinas que são FIS, que são não virtualizadas. Eu quero máquinas do Hyper-V, ok? Essas máquinas são gerenciadas pelo VMM? Sim ou não? Quando eu já tenho um VMM, eu seleciono sim, ok? Aqui é o meu objetivo principal. Eu já fiz. Depois a próxima etapa, eu preciso vincular o meu servidor de VMM. Por que eu deixei essa tela aqui minimizada? Porque eu estava fazendo essa conexão. Então eu baixei já esse cara, que eu já registrei, e aqui eu vou dar um register, né, para continuar a minha implantação. Então olha que legal, aqui eu coloco a minha chave. Essa chave eu baixei ela também, eu já baixei ela, deixa eu só pegar o diretório que ela se encontra. Essa chave ela baixa. Quando você vai configurar, eu já baixei previamente, que é o arquivo de proteção, né, com a minha chave, da minha subscription, do Azure, né, assinatura. Eu vou avançar. Aqui é o proxy, eu posso definir um proxy quando eu tenho um proxy na minha rede. Lembrando, essa informação vai ser enviada pela nuvem. Eu não tenho nenhum proxy nesse meu ambiente. E aqui ele vai checar se tem comunicação com o Azure, porque você precisa de portas também. Ele vai checar a criptografia, se está sendo utilizada, se aquela chave está sendo válida, porque senão ele não consegue conectar, né, nesse meu recovery vault, né, que é esse meu serviço de storage. Se ele está validando, se o certificado não for válido, ou nenhuma outra pessoa consegue fazer essa conexão, né, com o se você não tem um certificado válido, né, essa chave válida. Deixa eu só pesquisar, ele está criptografando as informações para que ele consiga prosseguir. Que massa o pessoal está respondendo aí, está gostando, achando muito legal, muito bom. Isso aqui que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, são realmente coisas que eu trabalho no meu dia a dia, né, como em campo, como consultor, e estou passando para vocês, né, é uma aula que ninguém está pagando nada por participar dela, é uma aula gratuita que eu estou mostrando para vocês como vocês ter um ambiente mais produtivo, ter um ambiente com maior proteção e ao mesmo tempo você ter um ambiente, né, que se caso tiver algum problema, você vai
ter alternativas desde backup até mesmo site recovery a um custo muito acessível, né? De maneira que se precisar restaurar um backup e esse backup não tiver qualquer forma que seja, você tem um backup seguro, um backup que uma continuidade, né, do seu site, da sua empresa, sem que afete ela pare de funcionar, pare de... Imagina um hospital quando para, você não influencia só dinheiro. A gente muitas vezes pensa que uma empresa quando para, perde dinheiro? Perde. Mas quando eu tenho o recurso, né, quando eu tenho o recurso de site recovery, eu consigo tanto, né, não só continuar meu negócio em caso de perdas, né, seja negócio, dinheiro, como também de vidas, quando a gente fala de áreas como área hospitalar, áreas de aviação. Então, esse é um ponto muito importante, beleza? Deixa eu só guardar aqui essa etapa mesmo. Ela demora, que ele está checando toda a criptografia que eu preciso para configurar. Essa etapa mesmo realmente demora. Não sei se vocês já estão vendo, mas aqui ele já exibiu para mim o meu servidor de VMM, que é o meu servidor que eu vou utilizar para gerenciar. Eu posso fazer seu VMM? Eu não tenho VMM, Guilherme. Você pode também. O Richard está fazendo uma pergunta. Guilherme, o seu curso Expert abrange todos esses conteúdos detalhadamente? Sim, Bruno. Tem até o nosso... Se ele tiver ainda o Bruno, ele é um aluno do treinamento. O meu treinamento é um treinamento avançado, que eu detalho todas essas configurações, desde, no caso, para DPM, desde como criar proteção de servidores, a proteção avançada, site réplica, site recovery pelo Edge, via Hyper-V réplica, né? Esse é um dos pontos, fora que é um treinamento com toda a suíte do System, então envolve desde todos os produtos que a gente já viu, é um treinamento realmente avançado. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês isso aqui, é realmente passando para vocês, porque se eu fosse abranger, eu não teria tempo para mostrar isso para vocês, por isso eu tenho um treinamento, né, avançado, detalhado, né, que traz tudo isso, né, como você ser um expert em System Center. Olha que legal, ele já configurou essa criptografia, depois de validar, ele salvou as informações, onde esse certificado está. Aqui é onde ele registrou, ok. Aqui eu posso sincronizar metadado da informação, eu vou sincronizar. Vamos só aguardar aqui que ele está fazendo o registro. Olha que legal, pessoal, estou gostando muito das perguntas. Vamos lá, o Gutenberg. Guilherme, você tem que lançar um curso de data center definido por software. Gutenberg, eu tenho uma notícia especial para vocês ainda, calma que a gente está chegando lá, mas eu tenho o meu treinamento avançado, que é um treinamento que eu vou lançar agora, que nos próximos dias, que eu vou fazer uma pré-venda dele, que essa é uma das notícias que eu vou estar falando para vocês, eu vou fazer uma pré-venda exclusiva dele, que é um treinamento de System Center completo, a versão 2016, com o objetivo de ser um data center definido por software, seja um data center definido por software, storage definido por software, rede definida por software, todo um treinamento voltado para o gerenciamento de software, utilizando o System Center desde o SCM, para gerenciamento de ativos de Windows como serviço, aplicações como serviço, o SCOM para fazer o monitoramento como serviço, o VMM para gerenciar redes como serviço, storage como serviço, servidores como serviço. Então é gerenciar realmente o data center. O Richard, por favor, Guilherme, me passa o link com todo o conteúdo que será abordado no seu curso. O Richard, espera um pouco, que eu vou estar passando, né? Vocês vão estar sabendo mais. Esse treinamento ainda não está aberto para vocês ainda adquirir ele. Eu vou fazer uma pré-venda que eu vou estar liberando quando, né, todas as informações dessa pré-venda, o que vai estar incluído. Então eu vou estar passando para vocês toda essa informação. O que eu te dou a dica? Não perca a próxima aula de quarta-feira. Quarta-feira eu vou falar sobre a automatização utilizando os recursos do System Center e também vou fazer liberar, né, hoje a pré-venda desse meu treinamento. Só para vocês terem ideia, hoje eu tenho 2 treinamentos, que é o treinamento de SCM, voltado para o gerenciamento completo do SCM. Esse treinamento hoje, ele é vendido a 997, eu tenho algumas turmas que eu lanço esporadicamente, e eu tenho também, né, um treinamento de Operation Management que é voltado para monitoramento avançado. O SCM é o SCM avançado, e agora eu estou lançando um novo treinamento que é o System Center completo, que compõe os 6 produtos voltado para o objetivo do System 2016, voltado para o treinamento, né, que é um treinamento de data center definido por software, ok? Até o Bruno aí, pessoal, não precisa nem falar mais do meu treinamento, né? O Bruno aí é um aluno meu do SCM Expert,
Ele mesmo está dizendo, não vou nem repetir, mas ele está dizendo aí, o Bruno era um aluno que não sabia nada de SCM, ele até deixou aí um testemunho aí real, né, que em 2 meses ele aprendeu muito de SCM. Então aí eu não preciso nem ficar falando mais, né. Bacana, Bruno, obrigado aí por desse testemunho real conosco. E o Bruno, ele já está dentro desse treinamento, né, Bruno? O Bruno aí, ele é um dos alunos que ele fez o seu upgrade. Para quem é aluno meu, eles tiveram direito, né? Eles fizeram um upgrade aí para esse curso, né? Que eu vou estar lançando abertamente, né? Na próxima semana. Então, anota aí, anota mesmo, porque essa pré-venda aí vai ser com um número pequeno de pessoas. Então, anota que na quarta-feira, no mesmo horário, às 8 horas, eu vou liberar essa pré-venda. Vai ser uma aula sobre automatização e no final eu vou falar todos os detalhes do meu treinamento e liberar a pré-venda que vai valer exclusiva no mesmo dia, ok? Olha que legal, pessoal. Uma vez que eu seleciono esse servidor, eu seleciono... aqui tem um ponto importante, eu vou falar um pouco do VMM aqui rapidamente. Esse aqui é o meu VMM, a ferramenta de gerenciamento de ambientes virtuais, seja ele Hyper-V, Microsoft, Zen Server. Não vou falar muito dele aqui, que é uma ferramenta completa, tem desde gerenciamento de rede avançado, rede lógica, load balance, suítes lógicos, storage, eu consigo gerenciar storage SMB, igual o caso aqui eu tenho storage SMBs. Aqui eu tenho todas as minhas redes, olha aqui que eu tenho rede MZ, Live Migration. Aqui eu faço gerenciamento de IPs, tudo pelo VMM. Assim, completo. Então, tudo isso eu consigo fazer pelo VMM. Só que para mim fazer isso pelo VMM, pessoal, estou fazendo isso aqui do zero para vocês. Não tinha preparado nada para falar de site recovery, mas como vocês gostaram, eu vou criar aqui para vocês. Para mim criar um ambiente de protegido no VMM, eu preciso criar uma cloud, ok? Cloud, para quem não sabe, é um recurso que eu crio uma cloud. Eu não tenho a Azure ainda, Guilherme. Você cria uma cloud dentro do seu VMM. Isso é fantástico. Isso é um assunto que está dentro do meu curso avançado do 360 completo. Ok? Então aqui eu vou criar uma cloud nova. O pessoal está perguntando muita dúvida do treinamento. Calma, pessoal, eu vou responder. Vamos só continuar aqui a aula que eu vou estar respondendo para vocês todas essas dúvidas, ok? O nome dessa minha cloud, por exemplo, vai ser aqui, vou colocar o nome dela aqui, Disaster Recovery. Eu quero criar uma nuvem de Disaster Recovery. Disaster Recovery. Até colocar o nome dela melhor aqui, Cloud DR, ok? Disaster Recovery. Eu vou avançar. Aqui, quais são os meus recursos que vão estar dentro dessa cloud? Vou colocar todos os meus hosts aqui que eu quero, ou se for VMware também eu posso selecionar, ok? Todas as minhas redes também que vão estar disponíveis, vou colocar todas, só para a gente ter mais opções. Load balance, VIP eu não vou ter, classificação, vou colocar todos aqui também que eu tenho. Storage, todas as minhas storage que eu tenho disponível, eu tenho a storage de HD, SAS, SSD, tudo isso. O VMM também gerencia storage. Seja Loom, iSCSI e tudo mais, eu não vou falar mais sobre ele, mas tem muita coisa, que senão a gente ficaria a noite inteira falando, ok? Eu também, aqui são as capacidades dessa história. Lembrando, é uma cloud que você vai provisionar recursos, você pode usar isso para entregar máquinas virtuais para o seu desenvolvedor. Você tem um ambiente separar, que isso vai separar a billing também, do tipo, quais são as máquinas que o desenvolvedor pode criar, você pode limitar quanto CPU, eu vou deixar tudo isso aqui limitado, viu, pessoal? Mas isso aqui você vai limitar para a sua cloud de desenvolvimento, do financeiro, porque você consegue bilhetar cada valor disso, ok? Máquinas virtuais, qual que é o valor máximo? Eu vou deixar tudo padrão isso aqui, ok? Não vou customizar isso. Quero só ambientes Hyper-V, se fosse SX, né, vem meu funcionaria aqui. E aqui a relação com esse grupo, eu vou mandar criar. Criou. O que ele fez agora? Ele está criando uma nuvem para mim do meu DR. Olha que bacana, que show esse recurso. Continuando, criei essa cloud, que é uma cloud DR. Isso aqui é fantástico, pessoal. Eu utilizo muito isso aqui para seja uma cloud privada, uma cloud de DR, várias maneiras dá para fazer esse recurso. Vamos lá, continuando. Depois disso, eu tenho as máquinas virtuais gerenciadas pelo VMM. Se eu vou aqui em máquinas virtuais, eu consigo ver todas as minhas máquinas virtuais que estão sendo protegidas pelo VMM. Aqui as minhas máquinas, deixa eu pegar uma máquina aqui específica. Eu quero proteger, por exemplo, essa máquina minha, que é um servidor meu com SCSC. O que eu vou fazer? Eu vou no lado direito desse servidor. Existe uma opção dentro dele que permite eu habilitar a proteção. O que eu vou fazer? Dentro dessa minha cloud, eu vou assignar essa cloud. Deixa eu colocar aqui o servidor que eu quero. Deixa eu ir nas propriedades dela. Aqui eu coloquei todos os servidores. Ok, recursos.
Então, todos os recursos já habilitados. Beleza. Feito isso, pessoal, eu vou voltar. Deixa eu minimizar aqui e voltar no Azure. Depois disso, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que selecionar a minha cloud. Olha que legal. Aqui, aí ele fala, você tem que entrar na conta do administrador, criar uma cloud, enviar as informações, aqui esperar isso 15 minutos. Eu criei isso aqui, ele não apareceu no Azure, demora mais ou menos uns 15 minutos. Ok? Aqui ele vai trazer essa informação para mim. Vamos esperar, ele realmente demora um pouquinho. Enquanto isso, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Enquanto isso, vamos lá. O pessoal está perguntando muito sobre o treinamento, né? Quanto vai ser? O Gutenberg treinamento vai ser 10 mil reais. É um treinamento hoje. Os meus treinamentos, só o módulo de SCM e o SCON junto, hoje, se eu for comprar ele em qualquer momento que não está sempre aberto, cada um deles é R$1.000. Os outros produtos, como VMM, DPM, Service Management Automation, eles têm uns valores menores. Então, somando todos os treinamentos, seria mais ou menos aí um treinamento de mais ou menos R$4.600. Ok? Treinamento sim, considerando um treinamento top, completo. Até o Bruno aí tá falando muito do treinamento, né? Tá falando aí que o Bruno agora, ele tá fazendo parte do 60 Expert, né? Ele falando aí, obrigado, Bruno, por responder. O Bruno fez um treinamento já oficial de SCM, então depois que ele fez meu curso, cara, ele realmente teve diferencial. Meu treinamento não é como treinamento oficial, é um treinamento completo e avançado. O perguntal tá show, bacana. Richard, mas este curso seria melhor guardar este novo curso, certo? Não esqueça a forma de pagamento. Calma, Richardson. Prepara que na quarta-feira que vem eu vou liberar a pré-venda que vai ter. Quem participar dessa aula vai ter aí essa oportunidade de, se assim desejar, né, entrar para esse meu curso, né, através da pré-venda que eu vou fazer restrita. Vai ser uma pré-venda aí restrita, que é com a oportunidade de entrar nesse curso, ok? Então, um curso completo, muito completo mesmo, um treinamento aí. É um novo treinamento, não tem nada no Brasil desse tipo. Um treinamento tão completo a esse ponto, nem oficiais, nem em português, tem nada disso. E já nas versões 2016, ok? Essa etapa aqui, realmente, pessoal, eu estou tentando mostrar para vocês uma coisa do zero. Então, eu tenho que aguardar que essa informação seja replicada. O Richard está perguntando, terá bônus do SCM? Richard, o treinamento já tem o SCM, os 6 módulos. Você precisa do SCM 2012 R2? Já é a versão mais recente, que é o SCM Current Branch. Para quem não sabe, Current Branch é a versão mais atualizada do SCM, ok? Então, cara, o conhecimento que você tem do SCM na versão Current Branch vale para o 2012 R2, assim como também vale para as novas versões, ok? E até o Gutenberg está comentando, alguns dias atrás eu mandei um voucher para quem conseguiu marcar, né, para quem me acompanha, vocês que me acompanham, que é um voucher de certificação, uma nova certificação da Microsoft voltada para data center definido por software, né, que é um tema muito forte, data centers como Microsoft, Google, Facebook, estão todos utilizando essas tecnologias que para a gente é algo novo ainda. Mas é um negócio que está muito próximo, utilizando a solução do 160. E o meu treinamento, ele vai ser com muito foco nisso. Que tanto se você for pegar o conteúdo da prova, o meu treinamento, todo treinamento, né, 40% do treinamento vai ser só sobre a prova e fora todo o restante que não acompanha a prova, mas são assuntos do treinamento. Então, pessoal, assim, mais informação do treinamento vai ser na quarta-feira, então participa na quarta-feira, às 8 horas, que quem sabe você vai ter essa oportunidade de participar desse meu treinamento, nesse mais novo treinamento inédito no Brasil, inédito em português, inédito na versão 2016, e um treinamento completo e avançado, coisa que não tem no Brasil, treinamentos como esse. Eu tenho hoje 2 treinamentos, que é o SCM e o SCOM, todos eles, esses treinamentos, eu tenho testemunhos, né? Quem olhar no meu canal tem testemunhos reais, assim como tá o Bruno participando aqui, de pessoas que realmente fizeram o curso, sabe a diferença. Eu não gosto nem de ficar falando muito, mas quem é melhor que eu falar é os meus próprios alunos, né? Que realmente falam do curso. Deixa eu só ver aqui se tá aparecendo para mim aqui as minhas clouds. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui no VMM, talvez já tá aparecendo aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Connect, Manage Protection. Tá, beleza. Agora vai funcionar, pessoal. Agora replicou. Uma vez que eu quero replicar uma máquina, eu tenho que colocar dentro dessa cloud. E para mim fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, dentro da minha máquina virtual, associar ela a uma cloud. Olha que legal, eu associo ela a uma cloud. Então, ou seja, essa máquina minha está dentro dessa cloud de DR. Aqui eu seleciono qual máquina virtual que eu quero. Selecionei essa máquina, ok?
Tá executando, legal. Olha que bacana, essa cloud minha já tem um servidor. Quando eu clicar nessa minha cloud, o que eu posso fazer? Eu vou clicar sobre esse servidor. Eu tenho agora a opção de fazer, né, um site cover deste meu servidor. Então aqui eu consigo ver a cloud dele, já está a informação, o hardware dele, né, que todas as configurações do meu hardware eu consigo ver aqui, as informações desse meu equipamento, os checkpoints, todas as configurações que eu tenho, né, desta minha máquina virtual. Então voltando lá no Hyper-V, uma vez que eu associei, eu volto lá no Azure, ok? Aqui a etapa de selecionar o host eu já fiz. Em seguida que eu habilitei, eu tenho agora configurar o host. Na etapa do host, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar neste meu host a ferramenta, né? Deixa eu voltar aqui dentro do gerenciamento. Eu tenho aqui Site Cover. Só conferir aqui tudo que eu já fiz. Né? Eu tenho já o VMM gerenciado, ok? Conectado, vocês estão vendo. Network. Aqui é importante, eu tenho que mapear uma rede. O que é essa rede? É uma rede, primeiro, a rede do seu VMM, quando eu tenho. Qual que é o meu target, para que eu vou enviar? Vou enviar para o Azure, ok? E aqui, qual que é a subscrição do Azure? Eu já tenho uma rede aqui no Azure, você vai usar ela. E qual que é a rede que eu vou fazer os recursos de deployment? Eu vou usar uma rede que eu já tenho. Olha que legal. Essa aqui é a rede do Azure, do meu ambiente on-premise. E aqui do outro lado é o meu target, que é a minha rede do meu ambiente. Eu vou usar essa rede que eu já tenho no Azure. Olha que legal. Já mostra para mim. Eu tenho rede interna, DMZ, Gate. Isso aqui são redes específicas para esse meu ambiente. Eu vou confirmar essas configurações. E o que ele está fazendo? Está criando a rede associada a esse meu DR. Então, com isso, toda vez que eu for fazer um backup, for fazer uma configuração, ele vai utilizar este recurso. Depois que eu associar isso, eu vou criar uma policy. Isso aqui, pessoal, eu ficarei o dia todo. Também eu tenho alguns servidores aqui que tem DR. Então, depois eu vou criar uma policy. Eu posso criar isso por servidor ou por replicação. Quando eu crio uma policy, nada mais é o tempo de replicação, ou seja, qual que é a frequência que ele vai copiar instantâneo nessa máquina, quando ele vai criptografar, né, qual que é a origem, o tipo dela, se é para o Azure, quantos recovery points ele vai criar cada hora, quantos consistente snapshot. Então ele vai estar enviando, e quanto maior tempo mais ele vai estar enviando, vai estar congestionando o seu link. Então isso, você aplica isso, uma vez você aplicar isso, fez a configuração, eu posso voltar aqui no VMM e habilitar, né, a proteção desse cara. Também que essa opção não está habilitada, que é o Manage Protection, basta eu clicar aqui e enviar. Por quê? Agora eu tenho que instalar o agente também dentro do meu servidor virtual. Eu não vou instalar isso nesse momento, porque eu não vou proteger essa máquina, mas mostrando para vocês, né, voltando aqui no Azure, a próxima etapa que eu tinha que fazer é instalar o agente nos meus cluster ou os host, que é o meu agente do Azure, do ASR. Uma vez que eu fazer isso, pelo próprio VMM eu crio e gerencio os meus sites. Depois do final, não vou estar estendendo muito, mas só dando um extra para vocês, um bônus, eu consigo criar meus recovery plane. Aqui eu não posso criar porque eu não fiz nenhum backup. E o recovery plane é o plano de recuperação. Você pode orquestrar isso de maneira... Se acontecer um problema, você pode recuperar passo a passo. O que é a primeira? Vai primeiro recuperar o AD, depois do AD ele vai recuperar o meu banco de dados, depois a minha aplicação. Você pode criar a ordem que ele vai fazer a recuperação. Isso aqui é fantástico, é uma solução muito bem posicionada. Então, vocês verem, o SR não lançou não tem nem 2 anos. Ele já está entre o segundo mais utilizado, comparado com a VMware, nem a VM, né, que a IBM, a gente viu backup como serviço. A IBM tem uma solução muito boa, né, para fazer disaster recovery também, e site recovery como serviço. Então, e lembrando que isso é em nuvem, não é preciso de nenhum site. Isso geralmente se utiliza entre data center, isso aqui você faz diretamente na nuvem, seja Hyper-V ou o seu ambiente VMware, ok? Pessoal, nessa aula eu não consigo efetivamente, né, passar tudo. Tanto que já são 10 e 16, ou seja, foram mais de 2 horas de conteúdo. Então eu tentei passar para vocês o máximo de conteúdo para vocês. Eu não consigo passar mais por causa do tempo, para a gente não estender também. Como eu comentei, a notícia especial, que é a surpresa especial, é que na próxima semana o pessoal está perguntando muito sobre esse treinamento. Estou recebendo muito feedback. Quem está participando, principalmente das minhas aulas, que na próxima quarta-feira eu vou fazer a pré-venda exclusiva, né, do meu mais novo treinamento, que é o System Center Expert, um treinamento completo, que tudo isso que eu estou mostrando ao longo desses dias sobre cada produto é um treinamento aprofundado e completo. Esse treinamento não está disponível para ninguém comprar.
Não estou disponibilizando ele para você agora. Esse treinamento só vai estar disponível na pré-venda na próxima quarta-feira. Um treinamento que eu vou liberar uma pré-venda que vai ser única para quem participar, para poder participar dessa pré-venda, ok? Justo? Então, eu vou estar nesse momento final aí agora, fazendo um encerramento, né? E já agradeço vocês aí, tanto pelo interesse no treinamento, como também estar participando até essa hora comigo, né? Eu sei que o tempo de vocês é muito importante e espero aí ter mostrado para vocês, dado e ajudado vocês, né? Com conteúdo, né? Muito rico que eu preparei sobre backup, qual que é o padrão para você utilizar. Como também eu mostrei site cover, acabou que eu improvisei aqui mesmo um conteúdo para vocês também conhecer um pouco mais, estender esse conteúdo. Obrigado aí por vocês gostaram, né? O pessoal todo agradecendo, interessado. Então, pessoal, quem aí quer saber mais sobre o meu treinamento, guarda aí, salva isso mesmo, porque isso é muito importante, que na quarta-feira que vem, às 8 horas, eu vou fazer essa pré-venda falando tudo o que é o meu treinamento, todas as garantias que você tem se você adquirir ele, quais são os bônus que vai receber, qual que é o valor que você vai investir, as formas de pagamento, tudo mais, vou deixar todas as minhas dúvidas e também vai ser uma aula sobre automatização. Então, prepara aí, guarda, save the date, né? Guarda na sua agenda que eu vou estar disponibilizando. Quem não preencheu a pesquisa, aproveita esse momento final que ainda está disponível, preencha a pesquisa aí, que ela está disponível, que é muito importante para mim estar trazendo novos conteúdos para vocês. E obrigado, pessoal, obrigado mesmo por vocês terem gostado, obrigado a todos que participaram, Gutenberg, Richard, todos vocês que participaram, né, todos os participantes, o Bruno que é um aluno meu, participou e também entrou, falou super bem do curso, né, não precisei nem falar muito, obrigado mesmo. O Gutenberg, parabéns Gutenberg, Gutenberg está participando de todas as aulas, eu espero que você está aproveitando aí Gutenberg muito, né, mas legal, vocês estão participando e aproveita, pessoal. Semana que vem tem uma nova aula e também essa oportunidade, se assim quem quiser participar desse meu treinamento avançado, né, um treinamento completo do System Center 2016, é um treinamento avançado. O que é o System Center Expert? Então, pessoal, eu vou desligar agora que é encerrar essa aula. Tô até rouco aqui, minha água, tô acabando a minha água aqui. Bebi um pouco de água que vocês viram que eu falo mesmo, tá conteúdo para vocês que é realmente até com a boca seca, né? Mas obrigado, pessoal, por ter participado. Obrigado aí por vocês terem ficado até essa hora comigo.